Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Neurocast. Eu sou a Thaís Campos e o Nicolas já chega, pessoal. Hoje eu não vou apresentar sozinha. Provavelmente o Nicolas chegará na metade aqui da nossa conversa, aqui do nosso bate-papo, que vai ser bem interessante hoje. É um bate-papo que vocês estão aguardando. Mas para começarmos, vamos falar então dos nossos patrocinadores, começando pela Implantar Telecom. Diogo, você está aí para contar um pouquinho da Implantar para a gente? Beleza. Bom, o Diogo já entra. Então, vamos falar também da Marcas e Patentes Streamline. Ela é a responsável por assegurar o nosso nome, Neurocast. Por isso que o Nicolas fala para vocês que não existe nenhum outro neuromágico. Por quê? Porque é um nome registrado. E se alguém tentar usar esse nome, então, será cobrado judicialmente por isso. Lembrando também que agora o Mercado Livre está cobrando o registro de marcas para quem quer montar uma loja no Mercado Livre, né? Então, quem quiser vender produtos lá, terá que fazer esse registro de patentes. E vocês estão vendo essa caneca maravilhosa aqui, deixa eu ver se está aparecendo bem lá. Ela é toda trabalhada aqui, vocês não conseguem ver, mas isso aqui não é um adesivo. Isso aqui, ele é gravado na caneca, é muito bonita, olha, ela é toda bem acabada, é da CJ Brindes e Personalizados, tá? Então, se vocês têm um evento, uma empresa que vocês querem colocar algo diferencial, eu aconselho para vocês a CJ Brindes e Personalizados. Tudo certo, Diogo? Podemos falar então agora da Implantar Telecom? Podemos falar da Implantar Telecom. Thaís, a Implantar separou uma oferta especial para os espectadores dessa noite. O Indique Ganhe. Para cada amigo ou parente ou conhecido que a pessoa indicar e essa pessoa contratar o serviço de internet da Implantar Telecom, vai ganhar 50 no Pix, Thaís. 50 pila, Diogo? Eu vou indicar então. R$50 no Pix. A cada amigo indicado que contratar o serviço de internet da Implantar, 50 no Pix. Nossa, que legal. A Implantar Telecom, então, é responsável por uma internet que não cai, porque semana passada o estúdio só caiu por causa das luzes. Não foi a internet que nos derrubou, não, né, Diogo? Exatamente, ó. E aqui, no canto superior esquerdo da nossa tela, tem um QR Code que a pessoa consegue entrar em contato ou pelo 41 41 0955. Legal, então repete aí, Diogo. 41 41 0955 ou escaneia esse QR Code aqui, ó, que tá escaneia o QR Code, que é mais fácil, né, gente? Ninguém liga mais para lugar nenhum. Agora escaneia o QR Code aí e entra em contato, então, se você está precisando de uma internet de qualidade, Implantar Telecom. Pessoal, se você também quer colaborar com o nosso podcast, se você quiser ser um patrocinador, digamos assim, lembre também que tem o nosso Live Pix, né? Que está linkado aqui, então, na descrição. E vocês podem contribuir com qualquer valor. Em troca, vocês entram para o nosso grupo secreto, os Desmascaradores. Nós já somos quase 40 membros lá no grupo. É bem legal, o pessoal lá fala sobre várias coisas que a gente gosta, religião, ceticismo. O pessoal conversa muito, interage por lá. E você pode fazer parte do nosso grupo doando qualquer valor, então, lá no Live Pix, certo? E hoje aqui comigo está o Bruno Rezende. O Bruno é professor, doutor, neurocientista, pesquisador, e ele vai comentar com a gente sobre o estudo, então, da mediunidade que estourou recentemente, né? O pessoal falou que descobriu um gene aí, é isso mesmo, Bruno? Que fazia com que as pessoas pudessem identificar, então, se tem o poder da mediunidade. E o Bruno vai explicar direitinho para a gente como que funciona, então, esse estudo, a credibilidade dele, a validade, veracidade, etc. Tá? Bruno, se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Claro, nossa. Primeiro, quero agradecer pelo convite. É um prazer imenso bater papo com vocês aqui no estúdio. Já curti tudo aqui, já perguntei o que significa cada coisa. Adorei a caneca. Que legal. Maravilhosa. Viu só? Mas, bom, queria falar... Ela é sua, viu, Bruno? Essa você vai levar pra você. Nossa, esse aqui já tá guardado, então vai ficar lá, o pessoal do laboratório vai ficar lutar, vai brigar pra ver quem vai ficar com essa caneca. Acredito. Mas, então agradecer pelo convite, né? Tá muito bacana aqui bater papo com vocês, falar um pouquinho de ciência, né? Óbvio.
E meu nome é Bruno, óbvio, né? Já foi apresentado, mas gente, aí vira padrão, hábito, né? A gente vai começar falando assim. Mas eu sou biólogo, eu fiz biologia aqui em Belo Horizonte, depois eu fiz mestrado e doutorado em fisiologia e farmacologia, bioquímica e molecular. Então foi assim, farmacologia, bioquímica e molecular é um nome todo complicado, mas na verdade o que eu estudei era mais sinalização intracelulares, pensando principalmente em tratamento de esquizofrenia e essas coisas assim. Que legal! E aí, quando eu terminei o doutorado, eu fiz meu primeiro pós-doutorado. Gente, parece uma coisa longa, mas assim, todo cientista tem essa carreira longa, né? Demora muito pra gente se formar cientista. Não é fácil, não né? É fácil. Não é só criar um canal no YouTube e sair Não é mesmo, não é mesmo. E aí eu fiz meu primeiro pós-doutorado em saúde mental, no FMG também. E depois, como eu tinha feito uma parte do meu doutorado num hospital lá no Canadá, que chama CAMH, que é Centro de Adição e Saúde Mental. E lá eu estudei um pouquinho de neurogenética, psiquiatria genética e curti, adorei Toronto. E aí 2000, gente, eu tenho cara de novo, mas não estou, tá? Já aviso antes. Olha, aí, eu vou dar um spoiler aqui, que eu vi a idade dele. E eu duvido, honestamente. Eu queria o RG aqui. Porque até que enfim achamos um concorrente para o Nicolas, um páreo duro, que a idade não aparece de jeito nenhum. Não parece, eu sei. Mas aí em 2008 eu fui para o Canadá fazer o meu segundo pós-doc, em 2008. E aí eu fiz em neurodesenvolvimento na Universidade de Toronto. E depois eu fiz o meu terceiro pós-doc, que foi em neurogenética. E voltei para o Brasil em 2012, final de 2012 para 2013, então foram 5 anos no Canadá. E hoje eu tenho um laboratório, chama Neurodev, quem quiser acompanhar, né, um laboratório. Tem Instagram, tem, laboratório? Legal. Tem Instagram, o canal do YouTube não é igual de vocês, né? O canal de vocês é maravilhoso, mas o nosso é um canal mais que eu coloco as minhas aulas. Quem quiser aprender potencial de ação, como é que é neurotransmissão, tem as aulas que eu fiz durante a pandemia, aí eu coloquei lá. Aí é Neurodev UFMG. Então, legal. Quem quiser acompanhar, tem lá também, tanto no Instagram quanto no YouTube. É o nome do laboratório também. Ai, e Neurodev vem de Laboratório de Neurodesenvolvimento e Evolução, que aí é o foco da nossa pesquisa. Então, uma das coisas que a gente estuda é olhando alguns genes que estão envolvidos no sistema dopaminérgico, a gente quer saber se ao longo do processo evolutivo tem algumas variações. Então, a gente usa um modelo peixe e um camundongo, né, o ratinho. Não é ratinho, tá, gente? Mas é um jeito só para ficar fácil. Mas camundongo. E com o camundongo a gente estuda também o efeito do estresse no desenvolvimento. Que a gente quer entender mesmo por que algumas pessoas, né, porque alguns organismos, quando eles sofrem estresse na infância, por que eles são vulneráveis para depois levar a transtornos mentais e por que alguns não são. Alguns são protegidos, o organismo é meio protegido ao estresse na infância. Então, nesse aspecto, a gente tem um monte de alunos, cientistas, a gente até gosta de falar que não são alunos, são cientistas mesmo, mal pagos, né, muito mal pagos, que a gente chama de alunos de mestrado e doutorado, mas na verdade são pessoas formadas, né? Sim. E elas que fazem os experimentos mesmo, e elas que fazem esses experimentos para investigar, então, o papel do estresse no desenvolvimento cerebral e quais são os fatores que levam à vulnerabilidade ou que protege. A gente foca na dopamina. Porque, gente, eu não tenho capacidade cognitiva, nem de tempo para estudar tudo que eu quero. Então, pelo amor de Deus, Deus, já é muita coisa. Eu já fiquei aqui chocada. Aí eu tenho que focar numa coisa só. Então, esse é o que a gente faz, em geral, assim, no laboratório. Que legal, Bruno. Então, eu gostaria que a gente começasse conversando sobre um jogo, na verdade, que a gente faz aqui, que não tem nada a ver com o assunto, tá? É o nosso Top 5. Ó. Então, você vai escolher desses 3 assuntos e vai categorizar de baixo para cima, Ixi, tá? Para criar aquele suspense, aquele clima, certo? Então, você pode escolher as suas 5 teorias da conspiração favoritas. Você pode escolher os momentos mais emocionantes de animes ou os melhores plot twists de cinema. Nossa, de baixo pra cima? De baixo pra cima. Ah, dos animes. Eu vou colocar anime porque eu não conheço nada. Beleza. Anime, então fica mais baixo. Ficou melhor pra mim que eu também não conheço. Nossa senhora. Depois, deixa eu pensar aí. Nossa, essa teoria da conspiração é bem interessante, né? Eu adoro uma teoria da conspiração. Mas o plot twist também é bom. É bom. Nossa. Tá, eu vou colocar a segunda teoria da conspiração e em primeiro eu vou colocar plot twist. Ah, você vai fazer os 2? Você pode escolher um só, não precisa ser os 2. Mas se quiser fazer, pode não, ser. É só pra escolher um? Não, então peraí, não é muito trabalho. São quantos plot twists? 5. 5 também? É. Então tá, então eu vou fazer do plot twist. Plot twist, Tá. beleza. Os 5, então, que eu acho mais legais.
Um que eu acho... Ah, do Sexto Sentido. Sexto Sentido é brilhante pra mim. Eu lembro que, eu falei, não é possível, não. Esse cara não posso contar, né? Não posso contar. Pode Poxa, contar, mas gente? já tem mais de 20 anos o filme. Mas a nova geração não assistiu. Tenho quase certeza que não. Então tá. Sexto Sentido. Planeta dos Macacos, o primeiro. Legal. O primeiro da década de 60, se não me engano, 60, 70. Esse também é brilhante, gente, assista, que é bom demais. O do Os Outros. Os Outros eu acho sensacional também. Interestelar. É Legal. muito bom. E agora, hein? Agora qual o primeiro, que seria o hein? quinto, hein? Aquele o melhor plot twist. Porque você já colocou o Sexto Sentido embaixo, assim. O Nicolas deve estar tendo não, você tá vendo. Não é por ordem de importância, não. É por ordem de lembrança. Ordem de lembrança. Não. Ordem de importância não é mesmo. Agora, porque você sabe que existe uma briga minha entre o Nicolas, porque ele não acredita que eu acertei o final do Sexto Sentido. Ele acha que não? Ele acha que eu não acertei. E eu acertei. Eu contei aqui isso semana passada. Porque a primeira vez que eu vi, eu falei, bom, teve um negócio que aconteceu, assim, e eu falei, não, só pode ser isso. E eu tava certa. E ele falou que é impossível alguém acertar o final do Sexto Sentido. Será? Mas depois você tem que me contar. Depois eu te conto o que foi. Então tá, e o último vou colocar Inception. Muito bom. Como é que é Inception mesmo em português? Ai, eu não lembro. É Origem? A Origem, isso. É Origem, né? Tá. Caramba. Não. Tem muito, gente. Chegou Matrix na minha cabeça. Não, parou, já parei no 5, senão vai demais. Muito bom, Bruno. Depois a gente tem mais 2 jogos. Um pra você lembrar a época de faculdade, que pelo jeito você fez muitas, que eu nunca. E a gente vai ter também a pergunta do capeta. Ixi, esse é bom. Essa é a melhor de todas, eu gostei. Então nós vamos começar falando sobre o que todo mundo quer saber. Tá. O que foi, afinal, esse estudo da mediunidade? Tá. Bom, o que eu acho que é muito importante, primeiro, assim, é entender que é um trabalho bem feito. Tá? Eu acho que o pessoal, a gente tem que reconhecer que é um trabalho bem feito. Eles fazem, o método científico é bem feito. Por isso que é muito importante o pessoal entender que a ciência ela não é mais a ciência positivista do século XIX. Que a ciência positivista do século XIX, você quer provar que existe. É o contrário da ciência contemporânea. E aí a gente tem o viés de verificacionismo. O viés de verificacionismo é o viés que quando você quer mostrar, você vai buscar aquilo. Você quer buscar a confirmação. E aí, dentro da filosofia da ciência, a gente usa vários exemplos de como o viés do verificacionismo atrapalha a ciência. E o Karl Popper fez uma crítica gigante em relação a isso em 1920. Por quê? Por exemplo, se eu busco evidências que algo existe, eu consigo mostrar que existe Papai Noel. Sim. Se a gente parar, eu tenho evidências empíricas que existe Papai Noel. Eu já vi Papai Noel no shopping. E a experiência é anedótica. E tem espalhado, existe vários Papai Noéis. Então eu já vi Papai Noel. Tem livros sobre Papai Noel. E tem gente que acredita que está em livro. A gente sabe, religiões são feitas baseadas na crença no que está no livro. Então se você acredita na autoridade de um livro, eu posso, né, fazer um salto lógico aqui, óbvio. Fazer uma analogia, obviamente, nesse caso, não seria nem um salto lógico, mas uma analogia. Tem livro de Papai Noel. Então eu acredito que tem Papai Noel. E tem muito isso do livro, né? Sim, de você tá no livro, documentado, eu acredito. Exatamente. Tem figuras do Papai Noel, tem filmes, tem músicas. Então, quando você pega um conjunto de evidências, gente, não existe não tem nada que fale que não exista Papai Noel dentro dessa forma de pensar de ciência, que é a forma positivista do século XIX, que é a forma do Auguste Comte, que era assim, não, a gente tem que procurar e mostrar que existe. E você faz construções lógicas e dá para ver que existe. Então, o que a gente vê nesse aspecto desse trabalho existe um viés positivista, porque eles assumem coisas, eles querem mostrar que existe. E é um grupo, esse grupo de Juiz de Fora, ele é famoso por isso, porque eles têm um viés forte espiritualista e eles querem mostrar empiricamente, para usar a autoridade, entre aspas, da ciência, a força da ciência, para mostrar aquilo que eles acreditam. E as mídias, as grandes mídias que ajudam, reforçam e divulgam Faz parte. Se a gente parar para pensar que a gente vive numa sociedade que ela é judaico-cristã, é óbvio que isso vai chamar atenção, porque é de novo viés de confirmação. Então, existe um prazer de falar assim, não, gente,
aquilo que eu acredito é verdade. E isso dá alívio para aquelas pessoas que acreditam. Para as pessoas que não acreditam, dá sofrimento. Eu acho que essa é uma outra coisa que as pessoas não entendem. Porque muitos falam assim, a religião faz bem. Eu falo, depende. Porque em vários momentos a religião me fez muito mal. E isso é importante para as pessoas entenderem. Então, nesse caso, o que esse trabalho faz, ele tem um desenho experimental bem desenhado. Ele tem... A gente que trabalha com ciência, a gente viu alguns problemas em relação à estatística. Porque na estatística eles usam a amostra que tem irmãos. E se tem a amostra que tem irmãos, você não pode fazer uma análise estatística sem pareamento. Então tem um pouquinho mais de chance de ter um resultado de falso positivo ou falso negativo. Mas tirando essa técnica específica, ou essa forma de fazer a leitura, a gente não vê muito problema. O negócio, grande problema desse trabalho, são os saltos lógicos. E esconder as evidências. E isso é que me incomodou muito no trabalho. Então tem coisas que foram ocultadas. Completamente ocultados. Então, na hora que saiu na imprensa, eu falei, opa, que interessante. Porque esse é o negócio que eu acho que é legal do cientista, né? Sim. Ele fala, que legal, o que será que eles viram de diferente nessas pessoas que se dizem médiums? Porque eu acho que faz diferença também. Uma coisa é afirmar que a pessoa é médium, outra coisa é a pessoa falar que ela se diz médium. E esse estudo mostrou, assim, como que eles definiram essas pessoas sendo médios? Sim, tudo por... Ou, assim, é um colega que fala que, sim, essa pessoa, um conjunto de espíritas que são conhecidos, que eles falam, não, essa pessoa é médium de verdade. E isso é uma das críticas que eu fiz em relação ao trabalho. Porque se a gente falar o seguinte, eu estou confiando na autoridade de uma pessoa que falou que isso é um médium de verdade. Se a gente olhar 30 anos atrás, João de Deus estava nesse grupo. Né? Se fosse 30 anos atrás. Se a gente fosse há poucos anos atrás também, a gente teria, há mais tempo, a gente teria visto o Chico Xavier também. E o Chico Xavier, a gente sabe da história, na revista, não lembro se era a revista Cruzeiro, em que ele usa uma mulher para fingir que é uma materialização, essa coisa toda. Então, eles assumem que essas pessoas são médiums. Né? Então, não tem nenhuma demonstração que essa pessoa é médium. Então, a parte da premissa, da crença, de um grupo de pessoas que fala médium. Então, alguém reconheceu, assim. Então, essas pessoas não teve um teste para saber se elas conseguem mesmo? E que seria meio fácil, não é? Você testar a mediunidade? Exatamente. Teoricamente, sim, né? Teoricamente, sim. Porque o que ele faz é o seguinte, eles até tentam colocar um grau de honestidade intelectual, eu entendo que eles tentaram colocar, que era tipo assim, não, a gente vai colocar pessoas que não ganham dinheiro com isso. Então, tira um pouquinho das pessoas que querem ganhar dinheiro. Então, dentro da ideia, dentro da doutrina espírita, a pessoa que ganha dinheiro, ela não está sendo influenciada por bons espíritos. Não é verdade? Então, você está sendo influenciada por maus espíritos, já que você está querendo ganhar dinheiro em cima de algo que é para caridade. Mas isso faria alguma diferença se é no gene? Se é bom, se é mau? Para eles, não, para o fenômeno mediunidade, não faz diferença nenhuma. Não faria diferença nenhuma. Não faria diferença. Mas como eles querem dar aquele ar de... E sim, de novo, eu reconheço o esforço. Por isso que eu acho que a crítica é em relação a salto lógico e a desonestidade intelectual. Então eles fizeram aquele esforço para falar assim, não, a gente vai escolher pessoas que são honestas, entendeu? Pessoas que elas não estão querendo ganhar dinheiro com isso. A gente vai colocar pessoas que elas fazem caridade com isso, como se isso fossem... que fosse a qualidade suficiente para ser médium, igual você falou, não é. Você pode pegar outros médios com características que não seriam positivas, alguma coisa assim, né? E aí o que eles fazem? Um teste psicológico. Não tem outros testes psicológicos. Que curioso, e por que é esse teste psicológico? O teste que eles fizeram só para ver se a pessoa tem muitos problemas. Para ver se tem esquizofrenia, alguma coisa assim, que as pessoas... Ou uma patologia, ou se tem algo mais forte. Mas aí, o que acontece, que eu acho que é muito interessante, variações, e eu, como biólogo, eu gosto muito disso, tudo na biologia é espectral. Então, fazer o corte do que é patológico, do que não é patológico, depende muito do ambiente. Então, se uma pessoa ela tem alguma variação fisiológica em que ela não atrapalha a função dela, não vai ser considerado patológico. E se o ambiente é mais agradável, e isso a gente tem que tirar o chapéu para a religião. Eles sabem agradar e criar um abraço afetivo para quem está sofrendo. E isso é uma coisa que eu acho, como pessoa que ama primatologia, eu falo, gente, tem que voltar a ser primata.
A gente tem que voltar a fazer cafuné e tirar piolho do outro e ser carinhoso um com o outro, porque afeto é natureza de primata. E a religião, ela acabou criando esse ambiente mais de afeto. E isso faz muito bem. Então, nesse aspecto, quando a gente olha para essas pessoas, elas acabam indo para a religião. Não tem jeito, não tem como tirar isso, né, negar isso da parte deles. E aí, o que eu acho que nesse caso dos médiuns, assim, da religião em geral, você pega um grupo de pessoas que confia nessas pessoas, né? Um grupo de pessoas fiéis que acreditam nesses que são médiuns, baseado muito no carinho, no afeto. Por quê? Porque essa pessoa te abraça, ela traz coisas legais. Então, o que acontece nesse aspecto, por exemplo, nesse trabalho, o que eu acho interessante eles tentam criar todo um controle de qualidade para fazer o estudo deles, mas o que acontece? Num ambiente onde é carinhoso, onde tem afeto, pessoas que podem ter traços, que podem se desenvolver por alguma patologia, podem perder. Não vão perder o traço, mas vão se sentir acolhidas. E é muito interessante, tem uma regiãozinha no cérebro que chama amígdala, e uma outra que chama o círculo, que chama eixo HPA. E o eixo HPA, ele faz com que a gente tenha uma ativação meio de estresse, que está envolvido na resposta ao estresse. E é muito interessante, porque se você ativar o eixo HPA, você fica atento às coisas. Se você ativar a amígdala, cria valência negativa a qualquer coisa. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula, quando eu estou dando aula para psicologia, eu explico para eles assim, se eu pegar uma pessoa e aumentar a frequência cardíaca, só isso, só a frequência cardíaca, e aumentar a frequência cardíaca dela, colocar um pouquinho de noradrenalina, aumentou a frequência cardíaca, coloco agora ela no meio de uma festa. Ela vai interpretar essa frequência cardíaca e essa sudorese com o quê? Estou eufórico. Agora, se eu aumento a frequência cardíaca de uma pessoa e começa a sudorese e eu coloco num teste, num exame de prova, ele vai interpretar isso como uma coisa estressante, uma crise de ansiedade. E esse priming cognitivo, esse gatilho cognitivo, ele ajuda a inventar as emoções, o cérebro a criar as emoções. Então, se você está num ambiente afetivo, dentro de um templo religioso, ou no centro espírita, alguma coisa assim, algumas das alterações, eu não vou nem falar patologias, de novo, das variações fisiológicas, elas deixam de ser sofrimento. Que interessante. E eu acho isso muito importante de aprender isso, sem precisar ter crença em algo sobrenatural. E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas que podem ter variações fisiológicas, elas podem ser consideradas médiums, tendo variações fisiológicas de interpretação de coisas ou de detecção de coisas, de padrões que não existem na natureza. Igual assim, vou fazer um exemplo aqui, viu, gente? Só para vocês terem uma ideia como é que o cérebro é burro. Eu adoro falar que o cérebro é burro. Se eu fizer isso aqui, eu vou olhar ali para ver se está na câmera certinho. Se eu fizer um círculo aqui, um triângulo no meio e um semicírculo, eu aposto que vocês enxergaram um rosto. E eu já vi uma carinha. É um rosto. E não tem rosto. São dois círculos, um triângulo e um semicírculo. Então, o que acontece? O cérebro, ele fica inventando. Eu estou falando para vocês, é neuromágico, né? O cérebro inventa 50 milhões de ilusões. O cérebro é burro. E ainda bem, porque senão não tinha cinema, né? Porque cinema é utilizar desse processo falho de colocar um monte de fotos numa frequência de 36 imagens por segundo, com um som na caixa de som atrás de você, mas sincronizado com o movimento da boca, e você tem, eu brinco que é a alucinação induzida por tecnologia, e é o cinema. Né? Sim. Então, pessoas que têm variações fisiológicas, que podem interpretar padrões diferentes, e que num ambiente diferente ela pode ser aversivo, porque o ambiente não acolhe essa pessoa, quando ela vai para um ambiente que acolhe, ela não vai ser mais aversiva. Entendeu? E a gente vê isso em vários padrões de religiões ou de crenças diferentes ao longo da história da humanidade. Então você olha várias pessoas que têm variações, seja porque tem polidactilia, né? Você vai pensar na Índia, uma pessoa que tem mais dedos, tem 11, 12, 13 dedos na mão. Essa pessoa aqui no Brasil, onde a gente é mais preconceituoso, onde isso a gente fala, opa, isso é feio, nossa, esteticamente feio, essa pessoa vai ter uma aversão ao que ela tem de estranho. De diferente, não vou nem colocar estranho, de diferente. Sim. Agora você coloca na Índia. Eu lembrei muito do caso da menina Lakshmi, né? Que ela nasceu com vários membros e ela era considerada a própria deusa. Perfeito. Pronto. Legal. O ambiente, ao invés de ser aversivo para ela, o ambiente foi extremamente prazeroso para ela. Ela era uma deusa. Uma né? deusa, exatamente. Então, ao invés de virar uma patologia, tá vendo como é que é interessante isso? Aí vem bem Foucaultiano mesmo, né? Ao invés de virar uma patologia, isso vai virar uma vantagem.
E eu acho isso muito importante para a gente pensar como céticos, aprender esse traço de muitas das religiões, para a gente falar assim, tá vendo como é que não é mimimi? E que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, e que essas pessoas, às vezes, elas buscam religiões, ou esses templos, ou algumas fés, porque elas são acolhidas. Porque ressignifica, né? No total. Primeiro você sofre uma rejeição por ter um comportamento estranho, e lá não, lá você é muito bem acolhido e até admirado por isso. E ainda coloca, por exemplo, no caso, gente, eu não estou falando que os médiuns são esquizofrênicos, nada disso, tá? Isso é muito bom ressaltar isso para vocês. Mas uma pessoa que tem alguma variação fisiológica, se você fala para ela o seguinte, olha, isso é um dom, e agora você vai ajudar com esse dom espíritos que estão sofrendo porque eles desencarnaram, e eles estão num processo de sofrimento, porque eles estão numa vibração espiritual, que quando elas desencarnaram, elas não conseguiram ser acolhidas pelo plano espiritual, porque elas não entraram na mesma frequência do plano espiritual. E aí você fala, você pode ajudar essa pessoa. Porque como ela está com um perispírito mais denso, colocando uma linguagem bem básica, tá, gente? Porque como eu fui espírita no passado, depois eu conto. Então, mas como se o perispírito está mais denso, ele tem mais dificuldade para o plano espiritual e tem mais afinidade com o corpo matéria. Então você usa a sua mediunidade para ajudar esse espírito que está sofrendo. Gente, se eu falar isso para mim, eu já me considerei médium, né, lá no passado, eu vou falar assim, caramba, eu vou ter um trabalho muito bonito para fazer agora. Então, se você tem pequenas variações de sensibilidade, de variações de sistemas sensoriais, e eu vou avisar antes para o pessoal, esse trabalho não mostra isso. Tá? A imprensa colocou desse jeito, mas esse trabalho não mostra isso, eu vou falar os números depois. Legal. Mas vamos supor que fosse, a pessoa está se sentindo acolhida, porque ela fala, caramba, eu estou ajudando alguém. É muito melhor do que você escutar, você é doente, toma aqui esse remédio. Exatamente, né? Exatamente. É lógico que tem aqueles casos que são graves, né? Sim. Esse tem que tomar remédio. Eu falo porque, gente, eu tenho depressão e transtorno de ansiedade, eu tenho que tomar remédio. Eu não consigo... Não, aqui nós somos todos pró-remédio. Exatamente, Assim, se eu não tiver, eu não consigo sobreviver. Mas, então, em alguns casos em que tem realmente processos psicóticos, patológicos, essa pessoa tem que tomar remédio. Antipsicótico típico, atípico, dos mais novos e tal. Mas se a pessoa tem variações que não são de psicose, gente, qual que é o problema? Deixa essa pessoa viver em paz, entendeu? E a gente realmente, o meio ocidental, ele é muito chato. A sociedade ocidental, ela é muito preconceituosa. Ela é preconceituosa em relação a sexo, a gênero, a identidade sexual, a problemas ou deficiências. A gente é muito chato, muito chato. E como a gente é muito chato, aí me lembra muito o livro, do Machado de Assis, o Alienista. Quando ele vai para Juiz de Fora e ele é um genial, e ele começa a colocar todo mundo, ele caracteriza todo mundo como patológico, vai colocando no hospital, no final ele fala, só sobrou eu, então eu que sou patológico. Sou eu, não são os outros. Então a gente é muito chato, a gente patologiza muitas das coisas. A gente não enfrenta problemas graves, que são do capitalismo, por exemplo, a gente não enfrenta. A gente isso faz parte da natureza. Não faz, isso é uma invenção do século XIX. Então a gente não briga com os problemas reais e fica patologizando coisas individuais. E ao contrário de criar afeto, de abraçar todo mundo e falar assim, gente, a gente tem que viver melhor, tal. E a religião faz isso. E acaba sendo até reconfortante, mesmo para a pessoa que talvez tome um remédio, mas dela sentir essa ambiguidade, né? Em um lugar eu me trato, mas em um lugar eu tenho uma importância, um significado, né? Nossa. E eu ajudo, né? Parece bem, bem diferente. Exatamente. E aí, então, nos casos dos esquizofrênicos... Desculpa, gente, olha o ato falho. Ainda bem que eu não sou psicanalista. Putz, grilo. Mas, bom, no caso das pessoas que se dizem médium, elas foram caracterizadas por pessoas que falaram, você é médium. Então, essa foi a categorização. Esse é um grande problema quando você vai categorizar qualquer coisa na ciência. Né? Você olha nós da biologia, a gente tem um problema, uma discussão filosófica, uma discussão de congresso, para caracterizar o que é gênero, o que é espécie. Se uma borboleta tem agora um pontinho amarelo na asa, isso é uma nova espécie ou isso é uma subespécie? Então, nós somos muito cautelosos na categorização das coisas. Em categorizar, identificar e colocar isso é um padrão, isso é uma regularidade na natureza, e isso sim eu posso colocar como uma categoria.
Esse trabalho não faz isso. Na psicologia, ou dentro da neurociência, que é mente. A gente fica louco, ninguém sabe o que é mente. E a gente fica trabalhando, categorizando. Isso é mente, isso é consciência, isso é ciência, isso aqui é emoção positiva, isso aqui é alegria. Porque se você parar para pensar, gente, eu falo isso na minha aula. Falo assim, tristeza, você fala a categoria tristeza. A tristeza do Bruno é muito diferente da tristeza de uma outra pessoa, diferente da tristeza da Thaís. Sim. Então como é que eu vou estudar uma categoria dessa, se elas são diferentes? A tristeza do Bruno de hoje é diferente da tristeza do Bruno com 17 anos. Como é que eu vou estudar isso como uma categoria? Por isso que a gente tem que achar regularidades do fenômeno da natureza para trabalhar em cima dentro de um guarda-chuva. E a gente trabalha em cima de estereótipos. Né? Nesse caso das pessoas que se dizem médio, não tem esse cuidado de categorização, não tem a seleção de amostra, você confia ou não confia que essa pessoa é médio ou não? É muito fraco, né? Extremamente fraco. E aí faz um teste psicológico só para ver se a pessoa não tem uma alteração grave. Então, tem um problema amostral já muito forte para saber se é médium ou não. Então, essa é a primeira coisa que eu diria. Se já posso ir no resto? Claro. Mando brasa no resto? Não, tá bom. Nossa senhora. Gente, eu tenho minha colinha aqui para não esquecer, tá? Porque são muitos números. Tá. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é interessante. Tem problema na categorização da amostra. Depois que eles categorizaram a amostra, primeiro, eles colocaram 54 pessoas. Então, são 54 pessoas que se dizem médio. Tá? Isso é pouco, não é? É muito pouco. Muito pouco. Mesmo se tratando de algo assim que seria... é raro, né? Acho que não é tão... Sim, é pouco, né? É extremamente pouco. É uma quantidade pequena, mas faz parte. Na ciência, você tem alguns trabalhos que você vai ter que começar com amostras pequenas, outras pessoas vão aumentar, esse número amostral faz parte. Tá? O negócio é reconhecer a limitação. Então, por exemplo, na discussão, eles deviam escrever. Nós temos uma amostra, porém é uma amostra só de 54 pessoas. Então, o poder amostral, que é um cálculo estatístico que a gente faz, o poder amostral é baixo. Então, a chance de ter um erro é grande. Um erro de análise estatística. Tá? Se vai ser falso positivo ou falso negativo. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, são só 54 pessoas no total. Dessas 54 pessoas que se diziam médiums, e a gente já apresentou o primeiro problema, que é a categorização disso, dessas 54, 18 tiveram mutações comuns. Ou seja, você pegou o DNA daquela pessoa, na verdade é cDNA, que são os genes, que são os que vão fazer, são as receitinhas de cada parte do bloquinho do corpo. Tá? Então você vai pegar a receita e você vai ver se tem alguma mutação, alguma letra alterada nessa receita e vai comparar daquele tanto de genes. Então eles fizeram muitos genes. Tá? Então como são muitos genes, a chance de achar algo que é aleatório de ser comum é grande. Tá? Somente quando tem uma amostra pequena. Tá? Então aí, quando você faz com muitos genes, na verdade. E aí o que eles viram? Desses 54, 18 dessas pessoas, ou seja, 30% dessas pessoas, tiveram 33 mutações comuns. Aí é interessante. Beleza. 18 dessas pessoas, que se dizem médio, tiveram 33 mutações incomuns. Legal. Então a gente viu que tem um grupo de pessoas que tem uma mutação em comum. Mas e todas as outras? Exatamente. Se são 54 médiums, tá faltando aqui pelo menos 36, 70% que se diz médium e não tem essa mutação. Então eles não são médios? Boa pergunta. Porque já foi pré-estabelecido que eles eram. Perfeito, exatamente. Se essas pessoas são médiums, por que elas não têm essa mutação? Então, ou essas são pessoas picaretas, os charlatões, eu não estou falando que eles são, tá, gente? Não são. Não, na verdade, eu nem sei quem são, então não posso nem falar se é ou não é. Mas, ou são pessoas charlatãs, ou elas não são médiums. Mas isso vai contra o próprio estudo, né? Exatamente. Essa é a primeira coisa que é mais interessante. Então, ou seja, você tem 30% que se diz, isso está na tabela 2, tá, gente? Se vocês quiserem olhar o artigo. Na tabela 2, 30% que se diz médium tem essas mutações. Agora, 70% delas, ou 36 dos 54, não tem essas mutações. E aí, na hora, eu falei assim, tá, beleza, mas pelo menos tem alguns ali que tem. Tem uma probabilidade maior de ter essa mutação. De novo, pode ser um erro estatístico ainda, a amostra é pequena, mas tem essa mutação, achei legal. E na hora que eu fui lendo o artigo, eu falei, interessante, né? Tem esse grupo. Bom, aí
quais são os genes? De novo, gente, quem tem acesso ao trabalho vai. Tabela 2 do artigo. Quais são os genes? São genes do sistema imunológico. Genes do sistema imunológico e genes de produção de muco intestinal e de saliva. Bom, pelo menos da época que eu era espírita, nada, seja no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, seja na Evolução em Dois Mundos, seja no Emmanuel, qualquer um dos livros que eu estudava, que eu dava palestra sobre o assunto, nenhum deles fala que a mediunidade sai a partir do sistema imunológico ou de muco ou saliva. Tá? Muco gastrointestinal ou saliva. Então, assim, nenhum deles ele sustenta o paradigma, não vou colocar nem paradigma é científico. Tá. Não sustenta a crença da doutrina espírita. Tem um gene que seria o MUC, é o MUC18, deixa eu lembrar até qual que é o MUC19, que é um gene que aí, muito engraçado, depois, gente, olhem na tabela. Eles colocam a tabela dos genes e ficam mostrando o que é a função de cada um dos genes. Sim. E aí, do lado da tabela, fala assim, qual deles tem na pineal? Dos 33, tem um que está na pineal. Tá, que é muito importante. Aí, pronto, a discussão foi a tal da pineal. É. Aí a pineal, que é assim, e esse grupo é um grupo que investe muito na pineal. Ele quer confirmar, o viés verificacionista, ele quer confirmar que existe o Papai Noel, ele quer confirmar que a pineal é. E a gente sabe, a gente olha assim, gente, eu já tive uma paciente, eu sou biólogo, né, mas tive uma aluna que ela tinha um tumor na pineal, ela não tinha pineal. E daí? O que aconteceu? Ela continua viva, continua viva. Então, quer dizer que ela não tem mais a antena que vai ligar. E assim, a gente lembrava do René Descartes, quando ele fala da pineal, ele só assume que é a pineal porque ela está no centro. Quem leu Meditações do René Descartes vê. Ele só fala que é a pineal porque ela está no centro e ela é única. Mas não é nem única e ela não é mais no centro. Tem adenohipófise, tem neurohipófise, tem várias estruturas que são únicas, mas ele não sabia. Então ele escolheu aquele vivo. Só podia ser aquele conhecido. Exatamente. Então ele falou que era pineal, sem demonstração nenhuma. Até depois, quem tiver interesse, procura os trabalhos de dissecação de pineal em cachorros no século XVIII, 1790. O cachorro continua vivo. E eles faziam isso justamente para ver se tinha espírito ou não? Para ver se o animal continuava vivo. Só. Então o que acontece? Eles têm um viés histórico, que é a pineal, e tem a viés de confirmação que a pineal tem essa função. E aí eles acham uma mutação e eles ficam assim, gente, alguns desses genes está na pineal? Ah, tem um. Ah, beleza, pronto. Aí passa a discussão, uma parte gigante da discussão, falando da tal da pineal. Então, e o que foi encontrado na tal da pineal? Uma mutação no gene. Nossa, esse até deu salto. Já atrapalhou, gente. Se fosse aula, eu ia reclamar, porque atrapalhou a minha aula. Eu sou uma Tadinha da Thaís, não. Não, é porque assim, eu ia chegar nesse ponto, mas já é legal. Não, mas já é legal. Não, mas já é legal. Porque é o seguinte, essa mutação, ela está envolvida com câncer. Ela está envolvida com tumor. E eles estão falando que ela aumenta a função, isso eu ia chegar nesse ponto, tá? Que a maioria dessas mutações são associadas a patologias, não é ganho de função. Nossa. Mas eles não discutem no artigo. Se a gente olhar, de novo, desafio vocês a lerem o artigo. Leiam, não tem discussão de gene a gene, quais são as mutações e o que ela acontece de verdade ao longo de toda a literatura científica. Esse é um outro problema, que são das ocultações que você estava falando. Exatamente. Eles não explicam o que é. Não explicam. A MUC19, essa mutação está envolvida com câncer, com tumor. Olha quem chegou! Como é que você tá? Tudo bom? Tá inteiro da viagem? Tá inteiro da viagem? Não. Coitado, nossa. Olá. Como é que você tá? Conseguiu descansar um pouquinho, pelo menos? Nada? Veio direto, né? Cara, nessa volta foi bem gostoso até o descanso, porque assim, viagem de ônibus tem dois critérios. Um, tem alguém no seu lado e é um inferno, não tem ninguém é um paraíso. E não tinha? Não. Ai, nossa senhora, isso é bom demais. Paraíso. Mas peguei um acidente, era pra eu ter voltado lá de Uberlândia, onde eu gravei o podcast Três Irmãos, gravei não, né? Foi ao vivo. Também. E aí, assim, eu teria voltado à noite, 1h da manhã, chegaria aqui de manhã. Aí teve problema com
com esse ônibus. Aí eu peguei às 8 da manhã. Caramba. Que ainda daria tempo de eu chegar pro podcast, mas ficou parado 2 horas na estrada com um acidente. Mas deu tempo, amor. Você chegou aqui antes da metade. Tá bom. Tá bom. E nós estamos falando aqui da pineal agora. Olha. Você chegou no momento bom. Chegou no momento que você fala muito dessa pineal. A pineal é tudo. Pineal é a porta pro não sei o quê, não sei o quê. A gente já tá vendo que não é uma porta muito boa, não. Nesse caso, não. Porque uma das mutações que eles acharam no trabalho da MUC19 é de câncer. Então. Ela lava câncer. Então, e aí, de acordo com eles, era de aumento de função, né? Então, nesse caso, foi sim. Então, eles acharam 33 mutações comuns em 30% das pessoas, ou seja, não eram nem muitas pessoas, né? A gente continua? Tá tranquilo? Pode continuar, tá tranquilo. O Diogo só foi arrumar a câmera do Nicolas. Tá, eu falei assim, será que eu tô indo, né, direto? Não, manda. Tá ao vivo também? Tá ao vivo. Então, gente, desculpa, agora que eu sabia, eu nem sabia que era ao vivo. Tá ao vivo. Então, tá. Então, o que acontece? Então, 30%, 18% das pessoas tinham 33 mutações em comum, sendo que uma das mutações em si, ela realmente estava na pineal, que é o que eu vi de verificação deles, o resto é de muco, produção de muco de saliva. Não tinha nada a ver, pelo menos dentro, igual eu falei, dentro de quando eu era espírita que eu estudava, né, parte dos perispíritos, e como é que tem a mediunidade, essas coisas todas, não tem nada a ver com muco, não tem nada a ver com intestino. Não tem nada a ver com muco? Não, pelo menos não. Você já viu as fotos de ectoplasma? E nesse muco talvez. Mas aí... Eu tava pensando... Parece muito que é muco saindo pelo nariz. É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas aí muco intestinal, mas ele vai sair lá do intestino? Eu já vi ectoplasma saindo por tudo quanto é lugar. Boa. Esse corte vai ser bom, o ectoplasma sai pelo... Eu até falei negócio, por exemplo, do Chico Xavier, aquela imagem que ele tem da amiga dele, né, fazendo a materialização. Dona Otília. Aí, tá, sabe o nome. Gente, eu vou segurar, esse eu não posso contar ainda não. Um dia eu conto essa história, um dia eu conto essa história. Bom, aí o que acontece? O trabalho, eles focam só no sistema sensorial. E eles discutem na discussão só sobre sistema sensorial. Eles não falam sobre essas 33 mutações, que são as mutações na grande maioria dos indivíduos que se dizem médium. Então, essa é a primeira coisa, é um viés de confirmação total. E, como eu falei, gente, olha na tabela 2, eles colocam que é o MUC19, para falar que é pineal, para falar que tem pelo menos algo na pineal. E eles não gastam tempo ou discutem de forma honesta os outros resultados que não mostram isso. Tá? Nossa. E aí o que acontece? Bom, e aí outra coisa que a gente estava falando, né? Que a gente estava conversando, porque 70% das pessoas que se dizem médium não tiveram essas mutações não tiveram nenhuma aprovação. Então quer dizer que só 30% tiveram alguma coisa em comum. É porque os outros se dizem, mas não são. Então, mas aí é outro problema, que o Bruno já explicou, você faltou. Tadinho, chegou atrasado. Coitado, chegou atrasado na aula, depois você... Todas as pessoas já tinham a credibilidade de serem médios. Elas já estavam dadas como confirmadas médios. Sem caracterização. A caracterização é se o amigo ou o grupo de cientistas falam que aquela pessoa é médium ou não é. Então, eu vi que eles tinham critérios para dizer quem era médium. Inclusive, só podia ser pessoas que não ganhavam dinheiro com isso. Que eu não sei o que tem a ver também, porque se é genético... Tá vendo? Vocês estão casal mesmo. Vocês falaram exatamente a mesma coisa. E aí, bom, então essa é uma coisa que é interessante. Aí o que eles fizeram? Depois eles pegaram... Então, essa é a primeira coisa que eu passo que eu acho que é interessante. É mostrar, então, que só 30% teve essas mutações. Não são mutações que elas são comuns a todos eles. Então, essa é uma coisa. São desses 30%. E essas mutações são sistema imunológico e sistema de muco intestinal ou de produção de saliva. Né? Mas agora, até pensei, né? Pode ser que seja realmente na ectoplasma. Não tinha pensado nesse aspecto. Tá? Mas eu não sei se a ectoplasma teria essas enzimas digestivas. Nunca pensei nisso. Bom, partindo depois disso, depois eles fizeram, eles analisaram... quais seriam os outros tipos de mutações que esse grupo tem, mas que não seriam comuns a eles. Tá? E aí eles fazem uma coisa que é muito legal, que a gente também faz no laboratório, que é analisar guarda-chuvas de genes. Guarda-chuva de genes é o seguinte, eu tenho na visão. Na hora que eu vou olhar eu vou olhar guarda-chuva da visão, do sistema sensorial de visão, eu tenho que olhar todos os genes que estão envolvidos na visão. Então eu vou olhar genes que estão na formação da retina, na formação do cristalino, na formação
do nervo óptico, eu vou olhar genes que estão envolvidos na transdução, que é basicamente transformar o fóton, na verdade nem transforma, que essa proteína, que é a rodopsina, ela, na hora que o fóton bate nela, ela abre um bracinho que ativa uma outra enzima que chama proteína G, que aí vai numa cascata bioquímica que no final leva a potencial de ação. Tá? Bom, o que a gente olha ali, por exemplo, são 70, 80 proteínas diferentes. Nossa. Então, o que eles fizeram é pegar um guarda-chuva de 80 genes diferentes e falar assim, deixa eu ver se eles têm uma mutação nesse conjunto aqui para falar que tem nesse grupo. Entendeu? Porque é muito legal, é muito importante essa ferramenta para estudar evolução, por exemplo, ou estudar integração de alterações de sistemas, e não uma proteína, um gene. E o que eles fizeram foi achar pelo menos um gene dentro desse guarda-chuva. Dentro de um guarda-chuva gigantesco. E tentar colocar uma força gigante nesse negócio. Sim. E aí o que aconteceu? Nesse caso, de novo, 72% das pessoas que se dizem média, ou seja, 39 de 54, tiveram mutações em quê? Sistema imunológico. Então é sistema imunológico. Tanto é que eu vi depois o pessoal falar que o sistema imunológico é uma boa forma de comunicar com o mundo. Gente, o sistema imunológico, ele faz tudo. E se você quer enfatizar sistema imunológico, quais são as mutações desse sistema imunológico? Às vezes alguém tem uma barreira contra espíritos. A barreira de anticorpos. Se barra um vírus, por que não poderia barrar um espírito? Exatamente. E tem uma proteína que é uma delas, tá? Chama complexo maior de histocompatibilidade, é MHC. E ele é um MHC, tipo assim, se um vírus entra no meu corpo, o macrófago, ele pega esse vírus, ele digere esse vírus. Macrófago, tá? Desculpa. Ainda bem que você me perguntou. É uma célula grande, que ela é a primeira parece vilão, né? Um macrófago quer dominar o mundo. Parece nome de personagem de desenho. Aí esse macrófago, ele é a primeira célula que pega o vírus, digere esse vírus, pega um pedacinho desse vírus e ele apresenta, é muito legal, porque ele pega esse MHC, ele pega esse fragmento do vírus e fala, olha, isso aqui entrou no corpo. Aí os linfócitos, eles detectam como se fosse uma foto-identidade do vírus. E aí fala, tem esse bicho aqui rodando. E aí os linfócitos começam a produzir os anticorpos. Eles têm mutação. De acordo com esse trabalho, muitas das pessoas que se dizem médio têm essas mutações no MHC, nesse complexo maior de histocompatibilidade. Bom, então eles falaram disso, eles discutiram como se fosse uma porta diferente de percepção do ambiente através do sistema imunológico. Bom, mas o que tem de evidência forte? Pessoas que têm alterações do sistema imunológico aumentam a chance de transtornos psiquiátricos. Curioso. É engraçado que quando eu vi a matéria, depois eu pensei em outras coisas que não levassem para doenças psiquiátricas, mas a primeira coisa que eu pensei foi, talvez esteja relacionado com doenças que têm a ver com dissociação, com alucinações, por que não dizer, etc. Foi a primeira coisa. Depois concluí outras coisas que não teriam que ser necessariamente patológicas. Talvez pessoas estejam abertas a experiências, pessoas que dissociem, ou pessoas que tenham, enfim. E na verdade, talvez se você fizer um recorte, eu falei isso no Três Irmãos, pegar mágicos, você talvez vai ter ali grupos de genes ou coisas ativadas ou não, nesse grupo específico. Ou talvez por comunicação, ou por ser mais inibido, não sei. Alguma coisa que você vai ter de genética em qualquer grupo que você separe. De habilidade motora, por exemplo. Foi o que o Rodrigo falou também, habilidade motora. Então, mas as doenças psiquiátricas foi a primeira coisa que eu pensei. A gente estava até conversando aqui, no fato de ser assim, variações fisiológicas existem, né? Na biologia a gente olha, variação de sexo, variação de identidade de gênero. Toda vez eu tenho que explicar lá na aula, eu falo, gente, se você tem variações de tamanho de pênis e de clitóris e chega ao intersexo, isso é um gene que não está nem envolvido com formação de pênis. Ele chama SRY, ele só ajuda a formar testículo, entendeu? Se tem essa variação, imagina a modulação isso dentro do cérebro. Então a espectralidade de sexualidade na natureza é gigante. E aí, fenômenos fisiológicos é a mesma coisa. Só que onde você vai traçar que é doença ou não, depende da hostilidade do ambiente. E aí a gente estava conversando, falando com o Thaís, assim, uma coisa que a gente que é cético, que a gente é chato, que a gente tem que aprender muito com o pessoal das igrejas, da religião, é acolher. Porque esse pessoal acolhe quem tem uma pequena variação, e é pouquinho de variação que tem, a gente vai falar assim, tá vendo? Aí deu exemplo da polidactilia, né? Da pessoa que aqui seria colocada, nossa,
que estranho, a mão dela tem 10 dedos, 11 dedos, 12 dedos, e lá fora não. Uau, pronto, essa pessoa vai ser mais acolhida que a gente. Então essa é uma coisa que eu acho assim, eu sou cético, ateu, mas essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que voltar a, assim, ser primata e acolher um ou outro, catar piolho e fazer cafuné. Tem que fazer. Mas aí, então eles têm essas variações do sistema imunológico. E o que eu acho que é interessante nesse caso do sistema imunológico é, de novo, muitas das mutações que eles colocaram, que eles apresentaram, são mutações, eu acho que até uma deles, deixa eu lembrar, que é o ZAP, isso, ZAP70. É uma forma de comunicar de um linfócito para o outro, tá? De uma célula imunológica para outra. Essa mutação ela está envolvida com resposta imunológica na infância com vírus. E adivinha o que está envolvido com transtorno neuropsiquiátrico, principalmente psicose? Infecções virais na infância ou durante a gravidez. Olha só. De novo, eu acho que isso é muito legal para o pessoal entender. Se eu falar que essas pessoas que se dizem médium, elas têm transtornos neuropsiquiátricos, eu estou dando um salto lógico gigante. Não quero fazer isso. Estou falando o seguinte, o que o artigo na hora de escrever, ele não considerou, para mim, foi desonestidade intelectual. Porque se eles vão fazer um salto lógico para falar, o sistema imunológico pode fazer comunicação com o sistema sensorial dos espíritos. Mas também não dá para ignorar que certos sintomas psiquiátricos podem ser lidos em algum ambiente como mediunidade. Sim, total. Inegavelmente. Total. E se você está sendo acolhido dentro do centro espírita, que legal que tem aquele ambiente lá. Mas isso não confirma a base. Até porque às vezes a pessoa tem sintomas leves, às vezes um bipolar passa muito fácil, porque só vai ter em alguns momentos de crise, algum sintoma mais grave. Até um esquizofrênico mais leve, às vezes passa muito tranquilo, sem ser notado como... Exatamente. Ele não vai ser nem caracterizado como esquizofrênico, ele vai ter fenótipos esquizotípicos. E esse de novo, mais uma vez, se for acolhido num lugar, a gente tem que aprender a acolher de novo. A gente tem que aprender a acolher as pessoas, essas variedades. Bom, então isso é uma coisa que me incomodou muito no artigo. Eles não discutiram a chance de quando você tem uma mutação do sistema imunológico, você pode alterar o desenvolvimento cerebral. E principalmente na adolescência, porque na adolescência, se você tem alteração imunológica, atrapalha a poda neural. E a poda, por isso que a maioria das esquizofrenias aparece depois da adolescência. Porque é a hora que a micróglia, que é um outro tipo de célula que tem no cérebro, que ela poda os circuitos neurais e aí e ele começa com um pico de hormônios. Então, de novo, se você tem o sistema imunológico envolvido em 72% dos indivíduos que se dizem médio têm alguma mutação imunológicas e não são comuns, porque comum só foi em 30%, naqueles 33 genes, então, assim, tem alteração imunológica. É isso que a gente pode falar. Aí que vem a segunda parte, que aí me incomodou mais. De novo, vocês viram que me incomodou pra caramba, tudo, né? Tudo me incomodou no artigo. Que aí é o seguinte, olha só, vou falar de números, tá? Eu trouxe a colinha para falar números para o pessoal entender que são números exatos que coloco no artigo, tá? Primeiro, a primeira coisa que eles falam é 90%, ou seja, 51 dos 54, que é uma amostra muito pequena, dizem falar sobre influência dos espíritos. Então se você parar, falar assim, qual região do cérebro está envolvido com o controle motor dos músculos da face que são da fala, a área de Broca. Então, a área de Broca, tinha que ter algum gene envolvido com a área de Broca. E não tem nada. Nada. Então, a área de Broca, se alguém tem uma lesão na área de Broca, tem a afasia de Broca, a pessoa não consegue falar. Então, essa é uma. 70% dizem escrever, ou seja, 39 de 54 dizem escrever sobre a influência de espíritos. Então, seria alguma coisa do sistema motor. Ou pré-motor ou motor primário. Tá? 50%, ou seja, metade, dizem receber. Aí eu não sei, não consigo nem imaginar qual que seria a forma. Entendi uma palavra que você falou, Diogo, desculpa. Aí eu não consigo nem imaginar qual que seria o sistema sensorial que levaria a receber um espírito, não sei. E 40% dizem escutar, entendeu? Então, 23 de 54 dizem escutar. Bom, da primeira parte desses todos que eu falei, não teve nenhuma mutação no sistema motor ou sistema somatosensorial. Então se você tem uma alteração somatosensorial ou motora, que é como os espíritos vão controlar a matéria, pensando no dualismo de substância, né, que eles imaginam, dentro da doutrina, não tem nenhuma das mutações sustentam essa doutrina, essa tese que eles estão colocando. Não tem. Então, isso eles não discutiram. Isso eu acho muito interessante. Eles não fizeram, e isso eu acho grave assim, no artigo, de novo, eu falo,
O artigo foi bem feito, não tem críticas ao método científico, mas método científico verificacionista é do século XIX. Tem que lembrar disso. Eles não colocaram, por exemplo, deixa eu ver se essa pessoa que diz que fala sobre espíritos, ela tem essa mutação que está no sistema motor. Só que não tem nem mutação no sistema motor. Não, a única que tinha é aquela que você falou, né? Do intestino, não tinha nada a ver. Exatamente. Né? E nada que correlacionasse aquilo foi encontrado, então. Nada. E não correlacionaram com o tipo de mediunidade que eles acreditam. Depois, 40% dizem escutar. Também não tem nenhuma mutação no sistema auditivo. Isso já é estranho, né? Porque como que os espíritos, para alguns, eles falam como se fosse uma intuição, para outros eles falam realmente, para outros aparecem como imagem, em alguns casos se manifestam fisicamente, se materializando, em alguns casos mexem coisas, não é? Qual que é o limite? O que o espírito pode não fazer? O livro de regras é mal escrito. Totalmente. E, de novo, só funciona aqui, né? Se você colocar nos Estados Unidos ninguém vai interpretar, vai identificar como isso, vai identificar como um alien, né? Porque lá não tem, o espiritismo não é grande lá. Na verdade, o espiritismo não, mas de assombração, fantasma, poltergeist, aí tem bastante. Mas alien é a coisa que, por exemplo, a maioria dos diagnósticos, por exemplo, dos esquizofrênicos, de pessoas esquizofrênicas nos Estados Unidos, eles falam que o controle geralmente é alien ou chip. Porque eles têm teoria da conspiração forte. Então o ambiente determina qual tipo de psicose você vai ter. Entendeu? E outra coisa que é muito legal, quando você olha psicose em esquizofrênicos, de novo, não estou falando dos médios, tá, gente? Para o pessoal entender que está diferenciando. Em esquizofrênicos 80 a 90% das pessoas que são esquizofrênicas, elas têm psicose, quando é a alucinação auditiva, voz masculina. Por quê? Porque a alucinação, ela vai ativar geralmente uma região da amígdala, igual eu falei que é uma região que está envolvida muito com valência negativa, e está com memórias negativas, e quando você tem ativação dessas regiões, vai evocar memórias negativas. E memória negativa é de voz feminina ou masculina? Masculina. Geralmente masculina. Ainda mais no mundo misógino, isso é o que vai mais ser colocado. Vai ser vozes de comando masculinos, vozes masculinas. Então, o ambiente molda. Quando eu vou dar aula de fisiologia, ou bases evolutivas da evolução, lá na FMG, eu falo, gente, emoções, mente, não é do cérebro. É cérebro, organismo, igual eu estava falando o negócio do coração, se você muda a frequência cardíaca, vai ser interpretação com o ambiente. A mente, o cérebro não existe sem ambiente, não vai formar circuitos neurais. Então, tem essa modulação. E aí, seguindo isso, aí tem o que eu achei muito engraçado. 87% das pessoas que se dizem médium têm mutações, uma mutação, mas não são comuns, são mutações diferentes no sistema olfatório. E 60% mutações no sistema gustatório. Eu não vi, dentro deles, nenhum falando que tem alteração. Ninguém fala daquilo, porque eu lembro que o Chico Xavier traz um negócio do perfume, ninguém falou que identificava o espírito dessa forma. Ainda até isso tem uma controvérsia aí, né? Que depois foi falado que foi encontrado um frasquinho. Eu não sabia, tá vendo? Uma fofoca me conta. Falaram, não, foi Divaldo Franco que falou. Sim. Foi Divaldo Franco falou? Tá vendo? Esse era outro que eu queria ver se ele tivesse nesse grupo. Porque o Divaldo Franco... Não foi o Divaldo Franco, foi o outro, caralho. Como é o nome? O que era ex-amigo do Chico Xavier? O de Foz do Iguaçu. O ex-amigo. Tá. Tá vendo? Aí nesse, ele falava... Confundo esses dois, né? Já cometi injustiças. Né? Não, Divaldo Franco, nossa senhora. Que ele descartava, né, esses vidrinhos, esses perfumes, e que ele colocava que era justamente para ter essa familiaridade. O que eu sei sobre o sistema... olfatório? É que mofo, por exemplo, dependendo do ambiente, pode causar alucinações também. Essa eu nunca sabia, não sei. Tá lá em uma das explicações para fenômenos sobrenaturais, que mofo em algumas pessoas que têm... Pode agravar depressões, né, e portanto vai agravar a depressão, pode virar uma psicose. Né, e para algumas pessoas que são mais sensíveis, podem gerar até alucinações visuais. Tá, aí eu tenho uma pergunta, eu não sei mesmo, tá? Mas isso é de crônico ou agudo? Porque se for crônico, aí você tem um processo alérgico, aí faz sentido pra caramba. Agora, se for agudo, na hora, aí eu fico... Não, eu acho que é a longo prazo. Tá. Então se você convive num ambiente que tem mofo, vai ter uma pessoa
que vai começar a desenvolver sintomas. Entendi. Mesma coisa o monóxido de carbono. Aí sim. Né? Que aí você vai até pro visual, porque a primeira vez que publicaram isso foi numa revista de oftalmologia. Né? Que investigou um caso de uma casa mal assombrada que, na verdade, estava vazando monóxido de carbono para Não sabe que legal. Casa. Legal. E aí foi alucinação de visual, tudo assim, e falou que eles iam morrer. Coitado, nossa, eles iam morrer, a amígdala disparando de novo aí, né? Todos contaminados com o monóxido de carbono. Então, mas a pessoa poderia relacionar o cheiro à visão do espírito, então, tipo, do mofo? Cara, eu acho que se você tem contexto certo, qualquer coisa é gatilho. Se você, até porque, se você vai num ambiente, imagina assim, você tem seu grupo de amigos, todo ambiente que você vai, você sente cheiros que os outros não sentem. Igual você grávida, que virou demolidor. Entrou o café aqui, não, já... É sério. Como que você sabe que era café? Não, cheirinho é delícia, né? Pra mim então, também acho. Eu achava. Imagina, no ambiente certo, você vai e você sente cheiros que os outros não sentem. Principalmente se for assertivo. Você vai, nossa, eu comi isso mesmo, como você sabe? Como que isso vai ser lido? Ele tá falando isso porque eu adivinha que ele comeu um quibe. Sério? Ele entrou e eu falei, onde você comeu um quibe? 3 dias atrás. É mesmo? É porque você ficou com o olfato... Nossa, eu não sabia que gravidez fazia isso, não. Mas é interessante porque você detecta a toxina. É bom para proteger o bebê quando você detecta a toxina mais fácil. Entendeu? Nossa, mas virou... Eu já sempre fui meio chata para cheiro, mas agora é uma coisa. Nossa, é mesmo. Então pensa nisso. Agora, você quer completar alguma coisa? Tem. Dá tempo ainda? Não, mas eu vou falar muito, eu queria te perguntar... Pode perguntar, mas pode perguntar. Tem uns negócios aqui de sensorial, mas a gente vai... Não, tá cedo ainda. Eu ia te perguntar o seguinte, independente de alguma questão patológica, tal, a gente não quer ser preconceituoso, mas a gente sabe que sintomas psicóticos podem ser lidos com mediunidade. Sim. Então é possível que tenha um grupo de pessoas com sintomas psicóticos entre médiums. Beleza. Mas fora isso, tem aquela mediunidade que ela vai acontecer só com dia e hora marcada dentro daquele ambiente, que eu entendo que é um fenômeno social. Que aquilo é um treinamento, é um condicionamento para a pessoa interpretar sinais que são comuns a todas as pessoas como mediunidade. Ainda assim, não tem uma margem de genes que poderiam mostrar pessoas mais predispostas a isso? Total, nossa, faz todo sentido. Até eu estava brincando aqui na hora, um pouquinho mais cedo, falando assim, o cérebro é burro. O cérebro é extremamente burro. Tanto é que você tira muito proveito disso. Né? Na mágica, nossa. E aí eu até falei, mostrei na câmera assim, se você faz 2 círculos, um triângulo aqui e um semicírculo aqui, você enxerga um rosto. Não tem rosto. Né? Então, padrão, a gente chama... a pareidolia, eu já ia falar agora. Que a pareidolia você acha em qualquer lugar, né? O tempo todo. Então, inclusive com outros sentidos. Total, exatamente. E isso é muito legal. Isso é legal porque o cérebro fica tentando achar padrões. E achar padrões e às vezes falhar de encontrar padrões ajuda na criatividade. Isso é muito legal. Isso é um defeito evolutivo, entre aspas, né? Porque é uma sobra, né? Porque em algum momento foi útil você identificar rosto muito fácil. Isso é super útil. Assim, né? Você pensa em primatas o tempo todo, né? Mas você vê atrás da moita ali, já sabe que é um rosto, opa. Só que aí você continua achando aqueles padrões onde eles não estão. Onde tem um T, você vai achar. E é uma região que chama giro fusiforme. E ele até tem uma alteração no córtex, no desenvolvimento, em pessoas que têm no espectro do autismo, que tem dificuldade de expressão facial. Então, assim, cérebro, gente, ele é todo cheio de erro. O tempo todo ele quer achar padrões. E assim, o sistema dopaminérgico, quando você pensa em 2 picos de dopamina, o primeiro pico de dopamina é quero achar o padrão, ajuda a buscar o padrão, que é a motivação. E o segundo é, beleza, achou o padrão, legal demais, agora mantém. Entendeu? Então, a gente fica buscando padrões o tempo todo. E se você está num ambiente que você tem um comportamento que é padrão, é óbvio que você vai repetir esses padrões. Tem aquele, vocês devem saber, óbvio, aquele que senta, aquele experimento social, que põe o pessoal na frente de uma clínica do consultório. Eu cito sempre esse exemplo. Esse é muito legal. Conformidade pública. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, Mas até vão ter pessoas que não vão seguir isso e talvez tenha alguma coisa genética diferente. Sim. Tem pessoas que seguem isso e pessoas que não seguem. Sim. Por isso, você faz esse recorte, você vai ter. Se fizer recorte, por exemplo, pessoas que manifestam na igreja entidades, talvez tenha alguma coisa genética também. Sim. Que vai ser similar entre essas pessoas e diferentes pessoas que não. Pode. Só que, mesmo assim, ele ainda fica com a dificuldade porque ainda sai o salto lógico, né? Mesmo achando as variações genéticas não justificam a afirmação que eles fizeram na discussão. Então, esse é o negócio. Porque se você tem uma mutação, eles falaram, tem mutações. E algumas mutações são no sistema sensorial. Tá, beleza.
mas não bateram com o tipo de mediunidade que eles falaram que tinham. E quais são essas mutações? O que tem na literatura científica? O que tem na literatura científica é essa mutação causa câncer, essa mutação aqui atrapalha o sistema imunológico, essa mutação aqui atrapalha a produção de muco. Continua não justificando o que a pessoa tem. Então, mesmo se a gente tiver a premissa, a gente vai falar assim, né? Quando eu estava falando com a Thaís, o negócio da ciência positivista no século XIX. Antes do Karl Popper, a ideia era que você tinha que provar que existia algo. E é exatamente o pensamento desse grupo de Juiz de Fora. Eles têm um viés, um conhecimento, e eles querem provar que aquilo tem. Eu preciso ganhar... Essas são as conclusões. Que evidências conseguimos achar para sustentá-las? Que a premissa já é verdadeira. Já parte da premissa que é verdade. Né? Isso não é ciência mais. A partir de 1920, com Karl Popper, isso não é mais o tipo de ciência. E aí, o que acontece? Aí você acha qualquer mutação e você quer confirmar que aquilo é verdadeiro. Né? Então, você pode achar qualquer mutação e querer confirmar. Mas não sustenta a premissa que eles já afirmam que é verdade. Porque dentro do contexto deles, e eles ficaram catando milho para falar, tem a pineal. Tem a pineal. Chama na pineal. Saiu a pineal. Cadê que saiu esse negócio da pineal? Eu já ouvi a pineal para tudo, para o magnetismo lá do Fernando Liberal. Você quer que eu te conte desse até hoje eu não sei se esse tal de Fernando Liberal, que é o coach magnético, deve ter visto já. Até hoje eu não sei se ele vai em swing ou se ele é do MBL. Para ter o sobrenome liberal. Muito bom. Mas talvez os dois. Talvez os dois. Muito bom. Mas eu vou contar uma história muito legal de um casal, o casal Galvani, tá? Aí vocês vão entender de onde vem até o fluido espiritual. Casal Galvani? Galvani. Esse nome é estranho, esse nome é nome de perfil de swing. Casal Galvani, coitado. Casal Galvani é nome no século XVIII. Então o liberal segue. O liberal segue. Mas, gente, era um casal, que é o seguinte, o negócio da pineal, o René Descartes, no livro Meditações dele, ele cismou que a pineal que era o centro do cérebro, né? Então ele falava que era estrutura única no meio do cérebro, ele ignorou a hipófise, neurohipófise, adenopófise, ignorou tudo, mas ele falou que era a pineal porque estava no centro do cérebro. E qual que é a conclusão dele, a justificativa? Está no meio do cérebro e é único, né? Enquanto isso, ai, caramba, deixa eu lembrar o nome dele, eu vou lembrar o nome dele, mas é um dos primeiros, um dos médicos mais famosos, um filósofo natural, médico, Galeno, o Galeno. O Galeno nunca. Oi? Eu não ia acertar nunca. Eu ia chegar em Laíra Ribeiro e não chegar. O Galeno, ele falava que a alma, que na época era pneuma, que é o mesmo termo que é usado por Paulo ou Pedro na Bíblia, que é pneuma. A ideia deles é pneuma. Então a alma não é algo etéreo, ele é é físico. Você passa assim a mão aqui, você está sentindo algo, mas você não vê, então tem algo aqui. Então, isso vai ligar com aquelas fotos de aura, aquele campo magnético, essas ideias? Isso, talvez eles tenham buscado isso para depois, porque isso é lá no século II, século I. E aí o que acontece? Nesse caso, o Galeno, ele falava que a alma, o pneuma, ele ficava na rete mirabile, que era um conjunto de artérias na base do cérebro. Ah, tá. Aí tem um negócio que a pessoa perde peso quando morre, que seria a ausência da alma. Isso, Só que o que acontece? Rete mirabile não existe humano. Ele secou uma vaca, e aí tem a rete mirabile, eu vou um bovino, e aí ele falou, ali que fica a alma. Então, a ciência sempre buscou, e eu acho isso muito legal, porque toda vez que eu vou dar aula, que o pessoal fala assim, a ciência tem preconceito com a alma. Eu falo, gente, a ciência passou 2-3 mil anos tentando colocar a alma no corpo. Entendeu? A gente parou. Tem ausência de evidência. Exatamente. A gente parou de acreditar por frustração. É isso, não é porque a gente quis. Então, o Galeno tinha essa ideia, o René Descartes falava que ficava lá ligado, né, na pineal, e tem um outro cara que eu também não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele falava que ficava no corpo caloso, que a alma ficava sentada no corpo caloso. O corpo caloso é como se fosse a ponte entre os dois hemisférios. 97% das fibras, que são os axônios, que vão para um lado e para o outro dos dois hemisférios, passam pelo corpo caloso. Então ele falava que ficava ali. Então cada um queria colocar a alma em algum lugar, eles queriam achar onde estava a alma. Bom, nesse meio termo, nessa confusão toda, né, da Revolução Científica, Iluminismo, aquela coisa toda, tinha um casal de cientistas chamado Galvani, que era a Lúcia Galvani e o Luigi Galvani, e eles estavam empolgadíssimos estudando eletricidade. Então eles tinham um disco que eles faziam a energia estática e eles viviam choque, e eles estavam empolgadaços.
Só que um dia a Lúcia, ela ficou doente. E ela estava de cama e atrás, eles eram professores de universidade, eu não sei se a Lúcia era, mas, bom, ele era. E aí na cozinha, atrás da cozinha, tinha o laboratório deles também. Então eles estavam fazendo esses estudos dos fenômenos elétricos, né? E aí a Lúcia fica doente e a moça que trabalhava para ela foi lá fazer uma sopa de rã. E na hora que ela foi cortar a rã, ela foi fazer a rã, ela colocou a rã perto do disco. E aí deu choque, energia estática, e a rã mexeu, e ela levou um susto. E aí ela contou pra Lúcia. Que ano foi isso? 1790, alguma coisa. Antes de Mary Shelley? Olha, filha da mãe. Eu falo que vocês atrapalham a minha história. Um pouquinho antes. Ela é inspirada por isso, mas aí chega no sobrinho dele. Aí o que acontece? Na hora, aí eles ficaram empolgados com isso, né? A Lúcia ficou atrás, ela achou interessante, os dois começaram a estudar e descobriram o que eles chamaram de bioeletricidade. Só que a eletricidade naquele momento era corrente fluida. Vocês agora vão entender onde eu vou chegar. Era fluido. E aí a pergunta é, se é fluido, peraí, se o homem, a vida é o sopro de Deus, eu vou colocar um eletrodo, vou pegar a eletricidade do céu e vou ver se vai fazer o movimento da bioeletricidade. E depois falando que a gente não tem boa vontade. Pois é, o viés que a gente teve ao longo da história. Exatamente. E aí o que aconteceu? Aí ele fez os experimentos, o camundongo, né? O sapo mexeu e tal, mostraram aquilo todo. E adivinha qual que é uma das conclusões deles? Os espíritos divinos, que era pneuma, vira espíritos animais, que também é pneuma. Só que na verdade é ar para pneuma. Só que agora é fluido elétrico. E se era espíritos, é fluido espiritual. Entendeu? E aí vem magnetismo. Eu tô pensando, vai chegar no mesmo. Tudo com Galvani, casal Galvani. E aí o que é interessante é que o Aldini, que era o sobrinho dele, falou assim, vou testar com um homem, uma pessoa. E aí tinha um assassino que chamava George Foster. Esse assassino tinha acabado de ser, né, era pena de morte, acabou de morrer. Aí eles fazem o estímulo, mas era com a pilha de Volta, que era o rival dele, da eletricidade, era do voltagem, Volta e o Galvani. E aí ele faz o estímulo e diz o relato da época que ele abre os olhos, ele se movimenta e olha para o Aldini. E aí todo mundo sai correndo. Né? E a Mary Shelley cresce com esse ambiente. Ela se inspirou nessa, olha que legal. E é o fluido espiritual. Se você parar para pensar, você fala, então vem essa ideia do espíritos, o pneuma de Deus, o sopro de Deus, na verdade é elétrico, é um fluido espiritual, entendeu? E aí você cria a vida. Eu falei que você ia estragar por causa da Mary Shelley? Você já contou o final da história. Mas aí voltando lá dos médios, essa é a crítica que eu tenho mais forte, porque o método é bem feito, o desenho experimental é bem feito, a estatística é fraca, eles esqueceram de parear as amostras, porque tem muitos irmãos gêmeos, tem muita gente da mesma família, então faltou isso. Mas não é um erro gigante, tá? Mas qual que é o problema? O problema é toda a forma que eles escrevem os experimentos. Eles têm um viés de confirmação muito forte. É porque eles querem falar que aquilo existe. Você já viu as outras pesquisas deles? Sim. Eu vou ter contar. Não, gente, eu falei que eu não ia contar tanto, mas vou contar. Quando eu era espírita, eu queria fazer mestrado e doutorado com eles. Lá em 2003, 2004, entendeu? Só que depois, aí, né, com outras leituras, eu fui mudando a minha forma de pensar e tal. E aí, então, assim, eu conheço o grupo há bastante tempo. E ele realmente é um grupo que quem quer o viés de confirmação vai atrás. O Bilu saiu da moita. Não, o Bilu tá ali na moita. Não, ele tá fora. É que ele não parou na moita exatamente hoje. Tá muito visível para seu Bilu. É verdade. E aí, então, tem esse caso que eu acho que é o mais que me incomoda neles. E a outra coisa que eu acho, assim, até numa das entrevista lá com o Daniel, né, que eu conversei tudo isso, eu acho que o espiritismo ele tem que entender, a doutrina espírita tem que entender, e eu sei que ela tem o viés de falar que não é religião, que é uma fé raciocinada, né, que é uma doutrina, que não tem dogmas, tem. E o que eu acho que uma coisa que eu acho que é perigoso para eles é que se eles querem se tornar ciência, eles têm que se tornar ciência. E para se tornar ciência, tem que assumir que ela pode estar errada. Porque na ciência nada é certo para sempre. A gente, né, o livro do Thomas Kuhn, que mostra evoluções científicas, mostra, gente, tem coisa que na ciência estava assim consolidado, virou um paradigma científico forte, um resultado deu diferente, muda. Infelizmente, a gente não
Nós temos um exemplo muito bom disso, que é a parapsicologia. O fracasso da parapsicologia é seu maior mérito. Ela tentou tanto provar fenômenos sobrenaturais que ela chegou à conclusão, apesar dela não assumir essa conclusão, né, os parapsicólogos, que se mantêm parapsicólogos ainda, mas se você olhar o estudo dela, o trabalho, a história da parapsicologia, o maior mérito dela é o fracasso. É mostrar que provavelmente fenômenos sobrenaturais não existem. E ela, nesse processo, ela descobriu como que eles podem ser simulados, mal interpretados, mal entendidos. Então ela teve todo o maior mérito da parapsicologia é fracassar. Inclusive o pessoal fala, parapsicologia é pseudociência? Eu falo, olha, mas daria até para chamar de ciência se a conclusão dela principal for, até o momento não existem fenômenos sobrenaturais bem registrados. Ponto. Mesmo vale para ufologia. Não tinha pensado, legal. Não, e é legal que você está falando isso. Tem não sei se é Munsterberg, eu esqueci o nome dele, o inventor do EEG. O inventor do EEG, ele criou o EEG para mostrar transmissão de pensamento. Porque ele recebeu uma carta da irmã dele, que morava em Paris, ele morava na Prússia. Ela falou, eu sonhei que você caiu do cavalo e se machucou. E ele tinha caído do cavalo e machucado. Aí ele falou, nossa, transmissão de pensamento, tá na prova, não é? Sim. Aí o que ele faz? Ele desenvolve o equipamento do eletrocefalograma para provar que existia a transmissão de pensamento. No final, ele conclui, não tem. Entendeu? E eu acho isso legal, porque isso é honestidade intelectual. Mas eu estava em um podcast que tem uma adoração por um certo hipnólogo aí. Né? Esse hipnólogo é o Sabino deles. Que esse hipnólogo afirma que coloca duas pessoas em transe e os cérebros se comunicam. É fantástico. E provavelmente por energia magnética? Não, ele diz que é um inconsciente conversando com o inconsciente. Uai. Inconsciente... Em linguagem própria. Ele diz isso. Mas qual dos inconscientes? Porque tem um tipo de inconsciente, tem um inconsciente freudiano, lacaniano, junguiano. Qual dele é mistura de Freud com Jung, né? E parapsicologia. Ele criou o inconsciente dele, na verdade, porque já não conheceu nada de ninguém. O inconsciente dele é uma mistura de parapsicologia, Freud e Mas Jung. qual deles não criou o próprio inconsciente, né? Eu sempre até falo isso, o pessoal fala assim, mas a ciência não acha subjetivo. Eu falo, nunca teve intenção. A ciência é achar padrões. Subjetividade, cada um inventa o seu. E aí você vai pela autoridade. Mas qual a sua teoria para essa afirmação dele? De qual? Os inconscientes conversam. Não sei nem qual que é o inconsciente. Eu não sei. Linguagem dos sinais? A minha afirmação é nem por uma caralha. Ele faz, não faz. Aí você ficou bravo quando eu pedi para você fazer um debate com ele. Eu não quero debater, não. Não. Debato. É uma boa. Mas eu gastei 2 contos pedindo seu debate. Não, aí vai ser briga. Você gastou, foi 2 contos que você mandou? Nossa, que medo de vaca do caralho. Nossa senhora. Pede pra ele ler, fazer a leitura. Eu falei, cara, isso é mentalismo, isso é mágica. É mágica. Ou é um auto-engano muito grande. Né? E a vez que eu vi alguém tentando demonstrar isso, me pareceu uma forçação de barra para interpretar. Porque, eu lembro muito pouco disso, mas eu lembro de ter interpretado assim. Eu vi realmente colocou das pessoas, aí mandou as pessoas pensar no que quiser. Bom, se tem alguém conduzindo, já é suspeito, né? Já pode condicionar, mas beleza. É verdade. Aí uma pessoa falou alguma coisa, eu estava entrando num circo, lembrei, e a outra pessoa falou que estava num lugar muito feliz. Enfim, ele forçou a interpretação para dizer que era a mesma coisa. Né? Parecia um horóscopo. Parecia um efeito Forer. Até onde eu vi foi isso. Até porque tem aquela coisa que ele estava falando, que o nosso cérebro ele quer concluir. Então, se você me conta uma história e eu no seu final, eu vou falar para você. Então... Não, e ainda tendo o intérprete, né? Mas você sentiu como é que era lá, aí você vai conduzindo. Às vezes até para não ficar chato, né? Exatamente. Agora, eu queria muito ver essa merda em meio descontrolado. Mas como eu queria. Mas por que você não faz aí? Me conta que eu não vou ver. Tendo a achar que não vão topar. Será? Mas geralmente não topam. Não topam. Não topam. Não, por exemplo, esse caso... Tem os que topam, assim, porque realmente são muito crentes daquilo, mas a maioria não topa. Mas sempre foi assim. Se a gente olha na maioria das festas... O James Randi, a maior frustração da paranormalidade é o James Randi. Eu não conheço. O que aconteceu? Você conhece o James Randi? Não. O mágico cético canadense, que tinha um desafio de $1 milhão. Não, eu não conheço o nome dele, mas eu sei que tem um desses. Não sei se é o mesmo, talvez. Não, é o único, o James Randi. Entendi. Ele teve um desafio aí de $1 milhão por décadas para qualquer pessoa que demonstrasse um fenômeno sobrenatural. E ninguém?
Nem passou da primeira fase, né? Apareceram candidatos, sim. E aí apareceu. eu não sei se são pessoas... E deve ter os dois. Pessoas que são tão... acreditam realmente naquilo. Beleza? Porque eu acho que as pessoas podem se enganar realmente de achar que tem dons e habilidades. Exato. Ou tem aquele charlatão que se acha tão foda que acha que vai enganar o método. Né? Uri Geller enganou? Quem? Uri Geller. Com quem? Com a NASA, com a CIA. Pô, tem sério? Isso aí que você consegue ver no YouTube. Tem um vídeo de 1 hora da NASA analisando o Uri Geller entortando talheres. Entortando a colher e tal. E aí eles fazem todo o mapeamento e falam, nossa, mas quando ele, tal parte do cérebro ativada, não sei o quê, quando está entortando. E não faz a primeira pergunta, que é, peraí, ele entorta com a mente ou é um truque? Óbvio, né, que você fez essa pergunta. Eu vi que você tem um vídeo seu que você faz. É ciência da fala do dente. A criança perde o dente e recebe $1 embaixo do travesseiro. Beleza, aí você faz uma análise disso ao longo da vida. Ele ganhou tanto, o dente molar paga mais, dente tal paga menos, beleza. E não responde a pergunta, mas peraí, mas a fada existe? Exatamente. E esse é o negócio que eu me incomodo no trabalho, né? Porque você sai de uma premissa, de novo, que aquilo existe. E aí, volto naquela questão, se a doutrina espírita quer colocar como ciência, ela tem que assumir que ela pode estar errada. Que a doutrina pode estar errada, que não existe Deus, que não existe reencarnação. Para começar, tem que mudar o nome de doutrina, se quer dizer ciência, né? Você acredita que quando descobriu o neurônio, quando Camilo Golgi e o Ramon e Cajal descobriram o neurônio, o nome era doutrina do neurônio? Tá vendo? Chamou doutrina do neurônio. Então, assim, porque muda, né? Hoje o nome doutrina saiu da ciência, mas antigamente entrava na ciência. Tanto que no direito tem. Né? Exatamente. E aí, nesse caso, o que eu acho assim, eles têm que assumir isso, têm que assumir que eles podem estar errados, senão não tem jeito de ser ciência. E a outra coisa é assumir o seguinte, por que assumiram que só tem essa explicação? Que uma vez, uma aluna minha de mestrado, ela, sim, amigona, mas ela uma vez falou para mim, Bruno, a minha mãe me fez uma pergunta que eu não soube responder. Como é que explica, então, que algumas pessoas conseguem falar outras línguas, alguma coisa assim, né? Qual pessoa? Aí eu virei para ela e falei assim, tá, tudo bem. Vamos assumir que esse fenômeno existiu. Mas por que só existe a explicação de um espírito? Por que não pode ser um alien? Por que não pode ser uma transmissão de pensamento? Por que não pode ser um vírus? Por que não pode ser um ser sobrenatural? Ou, volto no Meditações de René Descartes, que é um ser maligno que está colocando ideias na sua cabeça. Por que já assume a premissa que é o espírito? Se você viu um fenômeno, agora você vai estudar o fenômeno. E o fenômeno, por exemplo, esse fenômeno da pessoa ter a sensação de que ela está conversando ou sendo controlada por outra pessoa e que não caiu dentro da categoria de patologia da esquizofrenia, isso é uma coisa interessante de estudar. Mas é uma coisa interessante de estudar dentro do paradigma científico que a gente tem hoje. A não ser que se a pessoa quer colocar a doutrina espírita como paradigma científico, ela tem que fazer toda uma construção num programa científico, né? Se pensar num programa científico, como é que chama o autor, esqueci, que é o que vem depois do Thomas Kuhn. Se a gente for pensar num programa científico mesmo, que você tem um core, que seria o centro duro da ciência, que são coisas que você não vai ficar questionando mais tanto, mas continua sendo falseável, primeiro você constrói isso para depois chegar no próximo passo. Então, se você quer já falar que existe mediunidade, primeiro você tem que mostrar que existe espírito. Você falou, né, da fada de dente, né? Você primeiro tem que mostrar que existe o espírito, você tem que mostrar que existe um plano espiritual. E eu tenho uma coisa que vai ser título do meu livro, que é um livro que eu já estou escrevendo, que é o Paradoxo do Oxiuro. Se Deus é bom, eu queria saber, para mim ele não tem jeito de ser bom, ou ele é muito jocoso, como é que ele inventa um verme que dá coceira no ânus de criança? Eu estava pensando que o Oxiuro era o que eu estava lembrando mesmo. O de coceira no ânus. Você viu que eu mudei, né? Eu segurei para falar. Eu lembro do Oxiuro. Aí você imagina um Deus jocoso, para mim é jocoso, ou ele é sádico. Mas ele inventou muita coisa estranha, pernilongo. Não, mas esse em criança, tá? Coceirinha no ânus de criança, isso é uma coisa assim que assim, em criança, entendeu? Você fala assim, não, deixa eu fazer. E assim, é uma coisa assim, deixa eu colocar um ser vivo que o ciclo de vida dele depende da criança coçar o ânus, entendeu? Então isso pra mim é muito jocoso e pra mim, assim, Deus é muito criativo nesse aspecto, é assim, fantástico. Aí, pra mim, antes de chegar na mediunidade, tem que ter essa construção disso tudo. Trabalho é legal? Bem desenhado?
com saltos lógicos gigantes e uma discussão das piores que eu já vi na minha carreira, de ler um artigo científico e falar que discussão é essa? Ela com um viés ideológico gigante, ignorar várias das variáveis, coisas assim. Gente, honestamente, toda vez que eu escrevo um artigo científico, a gente escreve e a gente tem que ter pelo menos um parágrafo metendo ferro no meu artigo. Sim. Eu tenho que fazer uma autocrítica, falar assim, pode ser que eu estou errado nessa conclusão, que eu estou errado nessa, que eu estou errado nessa. Você tem sempre 1 ou 2 parágrafos contradizendo o que você está afirmando, falando, isso é limitação do meu trabalho. Eles não têm. Eles não falam do sistema imunológico em desenvolvimento, eles não falam do sistema de muco, eles não falam que os genes podem levar a mutações, câncer ou problemas intestinais. Eles não falam isso. E, gente, falando de forma honesta, se você tem um problema intestinal, o seu humor atrapalha pra caramba. Então, eu imagino, se eles têm todo esse problema de muco intestinal, eu não imagino um médium, uma pessoa que se diz médium, tranquila, fazendo uma sessão mediúnica. Tá com algum problema, alguma coisa está incomodando. Se é que isso aqui está associado à mediunidade. Então, não dá para falar, né, que é isso. Eu acho isso muito legal. Mas o trabalho é polêmico. Daí talvez explicaria, porque tem gente que só vê coisa ruim, só vê um pensamento assim, desastroso, será? Talvez. Mas aí eu acho, nesse caso, aí tem um prime cognitivo, né? Que seria o gatilho cognitivo. Que é, e você faz demais, né? Na mágica faz demais. Se você vai dando os gatilhos iniciais, você vai induzindo o cérebro para fazer a interpretação baseada naquelas informações iniciais. Né? Que aí tem o trabalho do Schechter, que é muito legal, que eu contei mais ou menos, que era, na verdade esse eu não contei para vocês. Ele pega a noradrenalina, ele divide 2 grupos de pessoas, da década de 70, tá? 2 grupos de pessoas, e ele fala o seguinte, olha, esse aqui é um remédio que é muito bom para o olho. Só que na verdade era só noradrenalina, então é ativação do sistema simpático, só para deixar mais eufórico, suar mais, aumentar a frequência cardíaca, tá? Só isso, mas ele inventa que é um remédio. E aí, para um grupo de pessoas, ele fala assim, olha, você pode ter um efeito colateral que é mais agitação, você vai ficar mais eufórico, tal. Para o outro grupo, fala o seguinte, olha, você pode ter um efeito colateral que é dor de cabeça, mal-estar, ansiedade, alguma coisa assim. Adivinha o que acontece? A interpretação da alteração simpática de um grupo é bom e do outro é ruim. Que aí eu gosto sempre de falar, quando as pessoas me perguntam nas aulas, falar, professor, então fé, mas a fé não é boa? Eu falo, depende. Se você tem um viés que a fé é de acreditar em algo que vai te fazer mal, por exemplo, algo que vai te punir, alguma coisa assim, isso vai te fazer muito mal. É igual você lendo uma bula de remédio e fala assim, quais são os efeitos colaterais do remédio? Ah, você vai ter taquicardia, você vai ter problema intestinal, você fala, não, nem tomei o remédio, mas já estou com um problema. Já sentiu, né? O efeito nocebo, né? Que todo mundo fala do efeito placebo, que é o viés de mostrar que a fé é boa. Mas a fé tem um lado negativo muito forte. E o lado negativo para a pessoa que acredita em coisa ruim vai ser identificar o padrão de uma coisa ruim, né? Você sentiu isso na sua experiência com o espiritismo? Você falou que você teve uma experiência ruim. Foi. Assim, de uma forma bem sucinta, viu, gente? Porque, por enquanto eu não conto minhas histórias do espiritismo, por respeito à minha família ainda. Mas eu sou a 5ª geração, né? Mas duvido eles verem aqui. Mas vai que algum amigo fofoca. Pergunta se tem alguém na família no chat aí, comenta aí. Manda um superchat se for da família. Se for xingar, manda no superchat, por favor. Mas assim, mas eu sou a 5ª geração, né, da família espírita. Eu tenho um livro... Já está até incorporando o antepassado. Já. Tataravó. Mas eu tenho um livro que minha bisavó me deu, que é do padre Isabel Kaufmann. Vocês já viram? Da materialização. Eu tenho o original. Ela me deu o original. Eu deixo ele plastificado, porque eu tenho uma memória afetiva com ele, entendeu? Mas, então assim, sou a 5ª geração espírita, a minha família toda é espírita, e eu cresci num ambiente espírita, essas coisas todas. Bom, algumas coisas, sim, me atrapalharam muito. Por exemplo, tem alguns momentos da minha vida que eu lembro que, se eu pensasse assim, ai, nossa, deixa eu fazer uma prece aqui que o meu protetor espiritual, ele vai me acalmar e ele vai me envolver em fluidos espirituais que vão me acalmar, tal. Gente, esse efeito placebo eu não tenho mais. Então, em alguns momentos, eu sinto falta. Isso eu sinto falta. Mas, se você perguntar, no geral, minha qualidade de vida melhorou.
porque eu perdi a sensação de culpa. A minha melhorou também. A sua também? Você também era? Você era espírita cristão? não, mas a hora que eu virei realmente ateu, depois do período de transição, a minha qualidade de vida melhorou. E também. Muito por causa da culpa. Eu sentia muita culpa por tudo também, medo de punição. Mas é difícil demais de soltar, você não acha? Que é um nocebo também. Né? E tem outros nocebos mais clássicos. Por exemplo, se você acha que você foi vítima de uma maldição, de um trabalho, você sente mal-estar naquilo. É um nocebo clássico. Eu lembro uma vez que minha mãe pisou numa macumba. Sério? Num trabalho, né? E nossa, minha mãe ficou desesperada. Tava em frente. E minha mãe era espírita, minha família toda. A minha avó, ela fazia cirurgia mediúnica nela mesma. Sim. Nela mesma? Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Dela mesma. Minha mãe conta que ela se fechava no quarto, porque minha avó tinha um problema muito grave, assim, no pulmão. E ela conta que ela mandava todos os filhos saírem, ela se fechava no quarto e fazia nela mesma. Eu não sei como que é. Nossa Senhora. Ela era cirurgia mediúnica é um termo guarda-chuva para vários rituais. Verdade. Né? Tem cirurgia mediúnica que é só oração. Exatamente. Aí tem tirar coisa, tem enfiar tesouro no nariz. Exatamente. Mas verdade. Assim, é um termo guarda-chuva para muita coisa. Tem espíritas que fazem cirurgia mediúnica que parece um reiki, né? Que é só... exatamente. E tem o mesmo efeito do reiki, nenhum. O dela eu não sei como que funcionava, porque ela, pelo jeito, não podia nem ter muita plateia, assim, parece que só adulto podia ver. Tinha Amor, é minha avó. Então, explica mais tinha um negócio. Teve 6 filhos. Mas uma coisa que tinha, assim, que me aliviou também, não sei que no seu caso, então você sentiu isso, mas a transição é difícil, né? Eu sofri. Que a minha transição foi muito gradual, né? Foi assim, eu nunca acreditei numa religião bem organizada. Eu fiz primeira comunhão, e eu era o chato da turma. Né? Não, me vem jogar cateta em 6 mil anos. Vá pro inferno. Para. Eu era o chato. Então eu nunca acreditei muito assim, em cristianismo organizado, não fazia sentido. Até porque eu sempre fui muito pró-ciência, imagina, na 5ª série, eu ganhei melhor trabalho da escola, ainda competindo com alunos do que seria agora o quê? O colegial? É o que? Ensino médio? Nossa, faz tempo que não é colegial, hein? Eu era da 5ª série. Então hoje deve ser 6ª série. Sexto ano. Sexto ano. Sexto ano, aí eu competia com o colegial, que agora é ensino médio. Com todo mundo, ganhei um trabalho sobre evolução. Você tem quantos anos? Eu tenho 44. Você falou, ela falou que a competição aqui estava... Então, então sempre fui evolução, tempo da idade da Terra. Então essa parte já ferrava, né? Quando me vem com dinossauros não existiam, tudo surgiu do nada, já competia. Apesar que na minha escola eu tive que aprender criacionismo junto com a evolução. Verdade. Eu também, a mesma coisa. Qual escola? Na aula de ciência. Em muitas, mas eu não... essa daí foi uma escola de freiras mesmo. Putz, em São Paulo. Não lembro o nome dela. Enfim, aí depois eu fui para deve ter uma energia, deve ter eu fui buscar no espiritismo, que para mim o espiritismo era uma coisa mais empírica. Opa, se tem eu vou ver, né? O médico falou alguma coisa. Aí eu fui uma vez numa sessão, não espírita kardecista, mas fui numa sessão de candomblé ou umbanda, desculpa não saber diferenciar agora, lembrando. E, cara, umbandista, provavelmente. Provavelmente. Aí eu bati o olho, assim, tem uma hora que o cara deu uma saída do personagem ali, e falei, isso não tem um espírito ali. Entendi. Não tem. É igual o Shaolin que foi e falou que o cara parou para conferir notificação do celular. Parou para ver o celular. Incorporado. Mentira, sério? Notificação, Aí depois voltou lá. É sério? Não sabe? Caramba! É o copo do pelo menos o espírito foi educado, não foi ler a mensagem dos outros. Tá vendo meu celular vicia? Eu tô agora, dei uma entrevista hoje pra Rede Minas, falando do vício do celular, tá vendo? É o copo do Starbucks na cena do Game of Thrones. Acaba com tudo. Como que a pessoa está incorporada e para ver notificação no celular? Acabou com o celular inferno. Aí eu falei, não, né? Isso é um fingimento, é um condicionamento. Entendi. E aí foi indo. Deve ter uma energia até que você conclui, acho que não tem porra nenhuma. Entendi. O meu também foi dolorido, foi bem dolorido. Mas uma das coisas que a gente estava falando, primeiro assim, deu um vazio, aí óbvio, né? Porque eu acreditava forte. E o espiritismo, ele tem... Né, pra gente que tem já um perfil já cético, o espiritismo ele tem essa salvação assim da linguagem. Ele parece mais cético, né? Parece fazer mais sentido. Exatamente. Tem aquela questão do tempo de vida, nasce morto, que sentido faz alguém nascer morto? Né? Por que pessoas boas passam por tanta provação? Aí o espiritismo meio que resolve isso à primeira vista, olhando profundamente não. Se você olha com mais atenção, não tem o menor sentido. Exatamente. Menor sentido. A reencarnação por si só não tem sentido,
porque se eu não tenho minhas memórias, não sou eu, que se lasque, né? Mas que adianta? Mas aí para o espiritismo é como se fosse, não, mas pelo menos você vai ter a chance de não sofrer com as memórias anteriores. Mas aí quando você desencarna, aí você lembra tudo, então eu não sou só eu sou mais aquilo lá, eu sou mais aquilo lá, que merda. Mas e é muito engraçado, porque essa ideia da mentepsicose, né, ela vem do pré-socrático pro Pitágoras, né? Que o Pitágoras tinha a ideia de que a matéria não existia, que existia só o mundo das ideias, e era números. E a gente vê que o espiritismo ele faz uma mistureba. Ele pega isso, na verdade o cristianismo também pega muito essa mistureba, e aí depois põe o magnetismo, e aí vai acreditando coisas, e vai colocando coisas novas, e vai criando. Mas, por exemplo, uma das coisas até que você estava falando aqui, né, que o espiritismo ele vai se ajustando, o espiritismo sempre colocou que a concepção é durante a fertilização. Né? Então você tem a fertilização. Agora não é, agora é quando forma o cérebro. É nidação. Não, bom, agora eu não sei se mudou, mas porque quando eu era espírita em 2003, 2004, tinha discussão o que a gente faz com os embriões na fertilização in vitro, se eles são fertilizados, os espíritos estão ligados, e o que vai acontecer com esses espíritos? Eles vão ficar lá in vitro, congelados? E aí eu lembro de um dos livros que até eu usava muito para dar palestra e até para escrever, eu estava escrevendo um livro também que eu não publiquei, e a ideia é assim, não, acontece na nidação, ou seja, na hora que o embrião, o ovo fertilizado, ele se liga na barreira, no útero. Então, diz a Thaís que agora que o cérebro entra a partir da formação cerebral, lá pro 3º mês. Então pode... Então que alinha com as leis de aborto, né? Isso, então pode interrupção de gravidez. Eu ouvi falar isso, que o espírito entrava ainda lá por volta do 3º mês. Aí faz sentido, agora pra mim faz muito sentido, tá vendo? Se eu era espírita, fica mais fácil na minha vida. Faz sentido, porque se a gente pensa em morte cerebral, você tem que pensar como na vida cerebral, né? Pensar, morte cerebral, quem teve morte cerebral não pode ser mais espírito. Isso, exatamente. E a vida cerebral começa com o cérebro. Também, uma série de coisas. Então quer dizer que eles entraram, eles se alinharam mais para a ideia do Santo Agostinho. O Santo Agostinho pensava assim. Ele pensava que era no 3º mês. No judaísmo é mais ou menos nessa fase. E no cristianismo que foi lá para a fertilização, né, na concepção. Mas também adaptou, porque cristão usa pílula no dia seguinte. E eu já discuti isso várias vezes com vários cristãos. É o rolo fecundado. Ele só não vai fixar. Mas exatamente. E eu já falei... Não, gente, vou contar uma coisa também que eu sempre brinquei. Se eu realmente quero ir para o céu, a melhor forma é eu pegar o máximo de crianças possíveis, fertilizar e engravidar um monte de gente, na hora que a criança nascer, mata. Porque eu vou salvar muita alma. Eu vou salvar muita alma. Ou se a pessoa falar, mas tem que batizar, então mata afogada no batismo. Nossa, porque essa chance não vai ter a menor... Essa alma não vai ter a menor chance de errar. Então você vai salvar um monte de alma e depois eu vou para o céu porque eu salvei. A melhor forma de ser cristão, na minha concepção contemporânea, seria dessa forma. Mas não espírita, porque aí tem reencarnação, né? Aí nesse caso não funcionaria. Mas uma coisa assim que me ajudou muito quando eu parei de acreditar foi porque uma moça, uma senhora, né, evangelizadora, quando eu era criança, quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos, ela falava que quando você fosse para a cama para dormir, você mentalizasse tudo que você fez de errado e mentalizasse como você corrigir, você consertaria isso para você evoluir, isso ajudaria na evolução. Então, que você pensasse, na hora que você fosse dormir, você fizesse a prece e pensasse, olha, fiz isso de errado, então eu vou melhorar nisso. Gente, transtorno de ansiedade pura. Imagina. Odeio deitar. Até hoje eu tenho dificuldades nisso. Se eu deitar e eu tiver... eu fui treinado a deitar e pensar nas merdas da vida. Pensar em coisas ruins, né? Só pensa em coisa ruim. Pensa em problema, isso tudo. E esse condicionamento, de certa forma, na infância, para mim, me trouxe muito sofrimento. Eu sofri muito ao longo da vida por uma coisa que colocaram, né, que me doutrinaram na infância, como se fosse uma coisa que vai levar a essa evolução. E eu não consigo entender o que é essa evolução. Que seria processo evolutivo? Não, essa evolução dos espíritos. Para onde que vai esse espírito? Que tanto que ele evolui? Ele vira uma centelha. Ele vira luz. Ele vai virar um deus? Vira luz. Eu não consigo entender. Aí tem várias... Bom, no espiritismo em si, se você pensar no que eu falei no pré-socrático, dos pitagóricos, você vai ter a purificação geral. Né? O Platão, ele colocava como se fosse uma purificação. Eu não lembro mais qual dos livros dele. Porque
no Platão ele tem 2 almas diferentes, ele inventa 2 almas diferentes, uma tripartida e uma outra que são 7 círculos no cérebro, da alma e tal, então são diferentes. Então, vai levar a um final diferente, tá? Agora, no espiritismo, a ideia é que você vai se tornar um espírito evoluído, o máximo possível, um espírito de luz, e durante esse processo, quando você se tornar um espírito de luz, você pode governar outros planetas e ajudar os próximos espíritos a evoluírem. Você vai ser um governador galáctico. Viu só? Que é da Capela, é o mito da Capela. Plutão. Ninguém quer Plutão, eu quero Plutão. Plutão não é planeta mais. Então, por isso mesmo que eu quero. Isso aí é o que você disse, quem determina o que é um planeta? Se ele se declara planeta, ele é planeta. Né? E aí, por exemplo, o mito de Capela. Capela era um planeta onde espíritos evoluídos foram evoluindo igual a Terra, e aí teve a separação do joio e do trigo. A separação do joio e do trigo, que seria dentro do espiritismo que está acontecendo agora, por isso que está tendo um monte de catástrofes, é a hora que separa os espíritos bons, eles ficam no planeta, e os espíritos ruins vão para outro planeta para entrar num outro processo evolutivo. Então, por exemplo, as grandes civilizações, eu acho extremamente racista, gente, vocês não têm ideia. As grandes civilizações africanas, né, egípcias e tal, na verdade não são africanos inteligentes, são espíritos de outros planetas, que era de Capela, que ajudaram a acelerar o processo evolutivo de espíritos jovens que vieram no planeta Terra. E o governador do planeta Terra é quem? Jesus. Então Jesus é um governador, é um representante divino que governa a Terra, entendeu? E antes, até 2000 anos atrás, quem estava governando? Era Jesus. Só que ele não vinha. Só que ele não vinha. Ele veio, primeiro, manda a primeira revelação. A primeira revelação você traz Moisés para trazer um pouco de disciplina. Tudo bem, ainda continua a mesma pergunta, né? Tudo bem, então Moisés chegou a 5 mil anos, né? 4 mil anos. E os outros tantos milhões de anos, né? E depois vem Jesus, que é a segunda revelação, o Espiritismo é a terceira revelação, e a quarta revelação é a Umbanda. Entendeu? Para umbandismo, não para o espiritismo kardecista, né? Tá. E aí esse processo é um processo de aceleração. E aí tem outra coisa que me incomodou durante o processo de descrença, tá? De parar de acreditar. Primeiro foi, quando eu vi os casos dos pacientes com calosotomia, que cada hemisfério inventava sua própria mente, eu falei, impossível, você não tem jeito de você separar um espírito. Não dá para você dividir um espírito e o espírito ficar... Ou colocar um espírito agora entre um obsessor, né? Com memórias do anterior. Então, para mim não faz sentido. Mas uma das coisas que também parou de fazer sentido indo para biologia, estudando biologia, era até pouco tempo atrás a gente só achava que tinha uma extinção. Né? E a extinção do Triássico, né? Quando a gente vai pensar, do Jurássico, na verdade, quando a gente vai pensar dos dinossauros, dentro da evolução em 2 mundos, da Gênese, a explicação é a espiritualidade não fez direito, apesar de toda a inteligência, de evolução espiritual, porque Jesus tem uma espiritualidade ajudando ela. E aí então a espiritualidade ela não conseguiu fazer direito, deu errado, mata e começa de novo. Não tem problema, porque são espíritos em formação. Na verdade não são nem espíritos, são como é que chama? Esqueci. Eu vou lembrar. Não sei o que é espiritual, mas é antes de ganhar o livre-arbítrio. É uma forma de energia que ainda não virou um espírito. Isso, eu esqueci como chama. Eu vou lembrar o nome. Mas aí o que acontece? Depois que eu descobri, durante a biologia, que eu vi que eram 6 processos de extinção, eu falei, gente, essa equipe é muito ruim. Não é possível. Eu não consigo errar tanto no laboratório assim, entendeu? E aí na minha cabeça eu falei assim, não. E aí vendo vários dos defeitos que a gente tem no corpo e essas coisas todas, eu falei, não tá batendo. E aí, eu vendo neurociências e biologia, aí eu fui me afastando. Esse afastamento não foi fácil. Foi extremamente difícil, foi muito sofrido. Hoje eu ainda, por respeito aos meus pais, eu não fico fazendo muita crítica. Sim. Mas assim, hoje é praticamente não, eu não vou... Assim, é impossível hoje eu conseguir acreditar de novo. Mesmo entendendo que tem momentos que seria bom para mim de novo, agora para mim não. Assim, a maior parte... Não dá mais, né? E você tem alguma coisa do estudo ainda que você queira concluir? Não, acho que a voz da consciência está gritando aqui, tem 5 minutos. Não, acho que deu aqui tudo certinho. Eu estou olhando aqui se eu tinha alguma coisa das escolas. Não. Eram esses genes mesmo que eu ia falar. E eu, de novo, eu acho que falta honestidade intelectual da parte deles e acho que a imprensa está sacaneando a gente. O pior que o estudo realmente é a divulgação. A divulgação é pesada mesmo.
Pop eu nunca? Bora. E lá vem, hein? Lá vem. Eu preciso de água. Conhece as regras? Eu falei, não sei. Eu já ia tirar o negócio, agora fiquei com medo. Não, como assim? Mas você fez 300 faculdades, você não jogou nunca? Não, nunca. É nunca. muito simples, geralmente é feito com bebida alcoólica, mas aqui não. Vai nunca... chegar? Não, eu não bebo, ela não pode beber. É muito simples, vamos pegar aqui uma frase, uma afirmação qualquer, tá? Se você já fez, você bebe, só isso. Não precisa explicar, não precisa Mas tem bebida aqui? Você vai beber álcool. Você vai beber água. Você toma um golinho da água. Tá, simbólico. beleza. É só pegar qualquer um? Nós vamos alternar aqui. Tá. Vamos lá. E se alguém no chat quiser mandar um Eu Nunca, manda um superchat começando com Eu Nunca. Vamos lá. Eu leio o primeiro aqui, a gente vai rodando aqui. Tá. Vamos lá. Eu nunca sonhei que alguma figura religiosa do passado poderia ter sido um grande cientista que... Eu nunca achei que alguma figura religiosa do passado poderia ser grande cientista se vivesse hoje. Ah, isso é pra mim? Eu nem prestei atenção, fiquei prestando no meu. Deixa eu ver. Como é que é? O negócio repete. Eu nunca pensei que alguma figura religiosa do passado... Jesus, se existisse hoje, seria um grande cientista. Ah, não. Acho que vários. A gente tem vários. Então pode tomar. Então, você já pensou... O Mendel foi, né? O Mendel da descoberta de genética. E ele era religioso. Eu nunca me perguntei se um dia eu poderia ser lembrado como um cético dogmático por futuras gerações que descobrirem algo que eu neguei. Ah, não. Também não. Se lasque. Exatamente, não. Ó, eu nunca senti medo de que alguma crença religiosa pudesse estar certa. Já. Nossa Senhora. Todas, professora. Nossa. Sobre sexo, então, eu tô fugido. Ainda bem, né? Ainda bem. Fugido e não do jeito gostoso. Eu nunca tive que defender minha visão cética em um debate acalorado com um religioso. Eu já. Já, várias vezes. Nossa Senhora, o tempo todo. Deixa eu ver aqui. Eu nunca achei que teorias da conspiração sobre ciência fossem mais interessantes do que a própria ciência. Eu nunca. Não, eu já. É sério? Mais interessante, sim. É? É tão legal pensar que o homem nunca foi pra Lua. Mas isso é antes ou depois da... Em qualquer momento. Da vida, né? Então antes, né? Cético, sim. Eu achava muito legal pensar que era um estúdio. Quem nunca leu Eram os Deuses Astronautas? Eu nunca achei que a cultura pop influencia mais as pessoas do que a ciência real. Vou até colocar mais água. Eu acho que eu ainda acho, na verdade. Ainda acho, exatamente. Infelizmente. Pegou restinho aqui, ó. Mas eu pego um golinho. Eu nunca tive uma experiência inexplicável que me fez questionar minha visão científica. Nunca. Eu ter, não. Nunca. Não, eu também acho que não. Nem antes. Não. Eu nunca mudei de opinião sobre um assunto que critiquei antes, mas evitei admitir publicamente. Já? Não, eu também. Já? Lógico, nossa, já. Não, o meu já tá aqui no restinho. Só abafa. Tá. O meu tá aqui, Eu nunca pensei que o ceticismo exagerado pode ser tão prejudicial quanto a crença cega. Não, eu nunca pensei. Não. Tão prejudicial, não. Prejudicial, sim. Tão prejudicial, não. Não. A última. Eu nunca quis que uma tecnologia de filmes, como teletransporte ou IA avançada, existisse de verdade. Sempre? Sempre. Não, dá o IA agora. Nossa, desde os Jetsons eu queria. Vamos lá, finalizando aqui. Beleza. Nós temos aqui a pergunta do capeta. Beleza. São 3 perguntas. Você vai sortear uma delas para responder agora. E as outras 2 a gente grava depois e vai pro nosso Telegram. Beleza? Sorteia uma e me entrega. Eu ia no meio, mas é o caminho. Só para fugir do caminho do meio. Ou pode ler também. Tá, pode falar? Pode. Você acha que seu passado como espírita influencia sua abordagem crítica sobre o tema? Você já tentou analisar se ainda carrega algum viés? Olha, isso é muito bom. Caramba. Bom, se eu acho que o meu passado como espírita influencia minha abordagem crítica sobre o tema, óbvio, acho que todo mundo tem viés, não adianta, né? A gente tem viés.
E hoje o fato de eu ter passado espírita me deixa com um viés mais crítico ainda sobre algo que eu já vivenciei antes, né? E se eu já tentei analisar se ainda carrega algum viés, sim, total, é o que faz a autopunição, o tempo todo. Tem autopunição constante, o tempo todo eu tenho autocrítica forte, meu psicólogo sofre, minha psicóloga antigamente também sofria com isso, porque eu tenho aquele peso de moralidade cristã até hoje na minha vida, então afeta muito a minha vida. E, infelizmente, essa é uma das coisas que ainda afeta a minha vida de forma muito negativa, mesmo não acreditando mais. Concordo. Excelente, Bruno. Mais alguma coisa, amor? Não, encerramos por aqui. Eu amei. Bruno, muito obrigado. Gostou? Eu também, não vi no começo. Vi um pouquinho no táxi, mas depois a bateria acabou. A minha não, a do celular. A sua também, que você chegou com uma cara bem de cansado. Mas agora tá com café. Agora tá com café. Eu que agradeço, gente. Brigadão pelo convite. Foi muito bom bater papo aqui. De novo, né? Fica uma honra ter participado desse canal, da bate-papo com vocês. E falar de um tema tão legal, né? Porque eu acho muito legal. Isso aí. Muito então bom. Tá. Valeu, pessoal. Busque conhecimento. Valeu. Diogo, pode encerrar? O Diogo tá querendo ir embora.